Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! E voltamos para mais uma continuação. E vocês sabem de quem é a continuação. Só que antes de começar, eu quero agradecer a todos que me apoiaram aqui no canal e aos novos inscritos. Então valeu aí pessoal! E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E aqueles que já estão aqui há algum tempo, eu agradeço a presença de vocês novamente. Muito obrigado por ficarem e aturarem a pessoa que vos fala. Então, sem muita enrolação, simbora pro vídeo! Vamos nessa! E como nós vimos, o Cleitão ele venceu a guerra sozinho. Mas antes dele vencer, houve certos boatos lá pela capital. E todos estavam falando que Hector tinha invadido a fronteira sul. E nesse barzinho tá tendo a maior fofoca. E os carinhas estão falando que essa situação não é muito boa. E eles estão preocupados pelo que pode acontecer. Pois os homens dessa região podem ter que acabar indo para a linha de frente. Mesmo eles não sabendo lutar. Só que esse maluco aqui fala que não tem chance disso acontecer. Pois nem quando o Império de Cronos atacou, eles chamaram os civis para a linha de frente. Mas um outro cara pergunta se eles não podem aumentar o imposto para dar aquele reforço nas tropas. E os caras ouvindo isso já ficam zangados, pois não tem nem muito tempo que eles aumentaram o imposto. E eles ficam irritados e ficam se perguntando o que o Império está fazendo. E um pouco longe dali, lá na Academia Real de Cairo, na classe D, um carinha está chamando os próximos. E os nomes que ele chama é William Castro e Loren Dimitri. Ambos são colegas da classe D e agora eles vão ter um duelo. O instrutor manda eles começarem e o William parte para cima do Loren. E o Loren fica com essa cara de bosta bem aqui. E dessa forma, o William empurra o Loren. E nesse momento, o Loren não tá aguentando a paulada. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Sim, meus amigos, esse garoto é fraco. Mas quando ele decide atacar, o William desvia e já se prepara para dar o porradão nele. E quando ele vai dar esse porradão, chama esse garoto de retardado. E depois que ele dá esse porradão, o moleque ele cai no chão. Tava ruim, agora parece que piorou. Dessa forma, todo mundo começa a sorrir do Loren e fica falando que o William é mais forte. E nesse momento, um instrutor começa a dar uma bronca no Loren, falando que ele quis se juntar à academia, mas nem é capaz de manusear uma espada direito. E além de ser incapaz de fazer isso, ele nem consegue olhar nos olhos do seu inimigo. E o instrutor fala para ele que ele é patético e avisa se ele agir novamente assim, ele vai ser rebaixado para a classe E. E esse garoto ele fica com essa cara, pois nem tá acreditando nisso, pois a classe E é a pior classe dessa escola. Tá que nem as escolas do ensino médio da minha cidade. Todo mundo que não tinha uma nota boa ia lá para a última sala, a sala dos rejeitados. Assim passa algum tempo e o William tá pensando sobre o que ele falou, pois na academia ele é apenas um motivo de risos, pois a classe E é para pessoas que têm abaixo de 15 anos e ele já tem 18. E assim ele concorda que ele é um inútil. Só que enquanto ele tá pensando isso, aqueles caras aparecem e já começa a tirar sarro desse garoto. E fala que o irmão dele, o Sr. Rodwell, ele é um gênio da espada e já está na classe S. O garoto fala que quando ele era mais novo, ele achava que só tinha gênio na família Dimitri. Mas olhando para o Loren, ele fala que foi um milagre o Rodwell sair daquela família, pois o cara, ele é um gênio da espada. Assim ele diz para esse garoto que milagres não acontecem duas vezes. E o garoto fica lá só ouvindo isso, pois o nome de seu irmão sempre assombra ele. Os malucos que estão atrás desse cara falam que isso não tá divertido e pergunta se é verdade que o Roman Dimitri ele conseguiu derrotar Homeros. Esse figurante fala que ele pode garantir que isso foi só um boato da família dele, já que eles precisam fazer algo para não manchar o nome de sua família, pois o filho mais velho é apenas um idiota. Pois é, e novamente voltamos à tecla do idiota do Dimitri. E novamente o carinha volta a tirar sarro do Loren, falando que só olhando para ele já é claro que Roman Dimitri é um inútil também. Então, passando algumas horas, o Loren saiu desse local e fica se perguntando se é verdade que Roman Dimitri ele conseguiu derrotar Homeros. E em seu pensamento fala que embora ele não tenha muita intimidade com seu irmão, ele não é uma pessoa ruim e nunca segurou em uma espada. Assim ele acha que o William tá certo, que só foi um boato da família dele, só para aumentar a reputação de seu filho. E fala que todo mundo pode ver que isso é uma mentira lavada, pois esse garoto ainda não voltou para casa depois de entrar na academia. Só que nesse momento ele escuta um barulho e quando ele olha para frente tem uma multidão e essa multidão tá esperando alguém passar. Ele tá perguntando o que tá acontecendo. Assim ele escuta essa mulher perguntando se tudo é verdade e o carinha que tá do lado dela fala que é verdade sim. E o outro diz que foi um parente dele que avisou para ele que a linha de frente sua ela quase caiu por causa de Hector, só que ela foi recuperada por um ataque milagroso. E ele avisa que o mais inacreditável nisso é que Roman Dimitri ele teve um papel incrível nessa guerra e foi por causa dele que eles recuperaram o território. Assim o pessoal já começa a reconhecer esse nome, Roman Dimitri, o rank mais novo de Cairo, aquele que derrotou Homeros e aquele que derrotou Hector apenas com 200 soldados.
soldados. E nesse momento eles também comentam sobre ele ter derrotado o mordomo, um espadachim de 5 estrelas, e ele fez isso apenas no mano a mano. Os malucos dizem que isso é ridículo e que eles não podem acreditar, mas lá atrás tá o Loren e ele não tá acreditando nisso também. E em pensamento ele fala que estão exagerando muito nas mentiras. Só que passa alguns segundos e esse carinha manda abrir o caminho, pois os heróis de Hector eles estão passando, e todo mundo abre o caminho, e na frente, montado em seu cavalo, está Roman Dmitri, e atrás dele os seus soldados, e todo mundo só fica olhando para ele. E o nosso prota ele só fica observando essa situação, e o lugar para onde ele vai é para o Castelo Real. Passa alguns minutos, ele se apresenta ao rei, e o rei fala que é bom finalmente conhecer ele. O prota dá a saudação para o rei, e o rei avisa que gostaria de agradecer a ele, já que por causa dele, ele conseguiu mostrar a seus inimigos como o Cairo realmente é. Assim o rei pergunta para o nosso prota o que ele deseja, e fala que vai entregar tudo para ele. Mas tem uma coisa que ele quer pedir para o prota, é que o espadachim mais forte de Cairo, capitão dos Cavaleiros Reais, o Conde Nicholas, ele tá procurando um sucessor. Assim ele convida nosso garoto a ser o sucessor dele. E se ele fizer isso, o rei vai tornar ele vice-capitão e permitir que ele entre na guarda da família real, e vai libertar ele dos deveres restantes lá na fronteira. E o prota, ouvindo isso, percebe que o rei ele mostrou suas presas. E o prota imagina toda a situação, pois devido à morte anterior do rei e esse cara ter subido ao trono muito jovem, ele é chamado de Rei Marionete. E o cara tá lá só observando nosso prota, vendo ele tomar sua decisão. E ele sabe que se ele trouxer nosso garoto para o lado dele, nem mesmo as outras facções vão poder ameaçar ele novamente. E o cara sabe que todo mundo chama ele de rei covarde, e ele não pode viver assim para sempre. Mas o Benedict nesse momento tenta enrolar ele, e fala que ninguém daria mais trabalho para alguém como recompensa. E diz que um homem tão jovem e tão talentoso como o prota, ele tem um futuro brilhante. E fala para o rei que ele tá simplesmente tentando sacrificar ele, e pede que ele retire essa oferta. E todo mundo nesse local fala que ele tem razão, e que eles têm que concordar com Benedict. O rei nesse momento avisa para o Marquês que ele já decidiu as recompensas que ele vai dar para o prota, e que de agora em diante a decisão é do nosso garoto. Cabe ele decidir aceitar ou não. E nesse momento os caras entram em choque, pois não estavam esperando essa atitude do rei. E o prota nesse momento percebe que ele ainda tem uma postura de rei, só que ele ainda não tem um motivo para ajudar a família real de Cairo. O prota fala que a posição de cavaleiro real é uma honra, mas ele fala para o rei que antes dele decidir tudo, ele tem algo que gostaria de fazer. O rei pergunta o que é que ele tem que fazer ainda. Ele avisa que depois dessa guerra, ele percebeu que o mundo é grande e que ele não é nada. E se ele sair do país e for para o mundo, com a força que ele tá agora, ele não vai sobreviver. Então ele avisa para o rei que ele quer um tempo para se preparar primeiro, e quando os preparativos dele tiver terminado, ele vai falar sua decisão. Mas antes disso, ele quer desafiar todos os ranks. E ele, com essa cara bem que assim, fala que vai chamar todos para um x1, pois ele quer saber qual é o limite dele. O rei olha para o prota e pergunta se ele tá querendo isso mesmo. E o prota só responde que sim. E as batalhas de rank são batalhas onde os desafios podem ser intermináveis. E ela acontece quando uma pessoa de um rank mais baixo desafia alguém de rank superior. O duelo só para quando alguém é derrotado ou até derrubar seu oponente. E quando a batalha acaba, o vencedor ele pode tomar a posição do outro. O rei nesse momento fala para o prota que ele pode acabar capotando em uma batalha de rank. E também é algo que ele não pode discutir nesse momento. O prota fala que entende isso, só que é isso que ele tá querendo no momento. O rei fica olhando para ele e fica imaginando que ele poderia pedir fama ou riqueza. Só que no momento ele decidiu deixar isso de lado e partiu em busca de um novo desafio. E olhando para o nosso prota, ele tem certeza que esse cara tem bastante confiança. E o pessoal lá atrás só fica admirando isso. Mas também eles nem são a favor do rei. E os malucos eles estão tão emocionados que eles ficam falando que estão ansiosos para ver essa batalha. Pois esse cara é quem derrotou o mordomo. E eles ficam se perguntando quão poderoso ele é. E o Benedict fica lá, só olhando para o prota. E nem tá acreditando que ele rejeitou a proposta do rei. E em pensamento fala que já que ele quer provar seu valor, não tem o porquê ele impedi-lo. E esses dois bem que assim só ficam imaginando isso também, pois eles também querem recrutar nosso garoto. E através dessa batalha, eles vão poder descobrir do que realmente o prota é capaz. Então nosso garoto fala que no futuro próximo, ele vai provar seu valor. E vai fazer isso na frente de todo mundo. E quando isso acontecer, vai ser o dia que ele vai decidir qual caminho ele vai seguir. Só que em pensamento, nosso garoto tá falando que quando essas batalhas acabarem, ele não vai se tornar a espada de ninguém. Ao invés disso, ele vai ser um novo desafiante nesse jogo. E olha a carinha desse menino de quem tá aprontando algo. E longe dali, passando algumas horas, vemos uma pessoa colocando um vinho numa taça. E essa pessoa é o Barão Benedict. E ele tá falando que a vida é cheia de surpresa. Ele falou para o nosso garoto que enviou ele para a linha de frente do sul só para o próprio bem dele. Mas ele nunca imaginou que o reino de Hector declararia guerra ao reino de Cairo. E ficava falando que não imaginava que ele se tornaria o herói de Cairo. E o prota só fica ouvindo essas besteiras. Mas nesse momento, ele também entra na conversa e fala que graças a ele teve uma boa experiência. O maluco não tá entendendo isso, mas o nosso prota, ele só confirma novamente que ele teve uma boa experiência, pois graças a ele pôde lutar contra o mordomo
como, e quando ele fez isso, ele descobriu que o mundo era muito maior do que o reino de Cairo. E é por esse motivo que ele vai lutar nas batalhas de Ranked, pois agora ele quer testar o quão forte ele é. E quando não tiver ninguém mais forte que ele dentro desse reino, ele vai sair para o mundo afora, pois ele também vai querer se tornar o melhor do mundo. O Benedict nem tá acreditando nisso, e fala que houve um tempo que ele sonhou com isso também. Mas quando ele percebeu que o mundo era grande, traduzindo, esse cara era fraco, e o que todo fraco faz quando ele descobre que é fraco, ele desiste. E ele fala que quando ele desistiu, ele resolveu ficar satisfeito com a vida atual que ele tinha. Ele tá falando isso em seus pensamentos, mas depois que ele para de pensar isso, ele já joga a bomba no nosso prota. E ele fala que tem uma filha. Pois é, minha gente, mais uma vez, vão tentar enfiar um casamento na força do nosso prota. O Benedict conta uma história triste, fala que a mãe dela morreu quando ela era nova e que ele se esforçou bastante para não comprar cigarro. Então ele avisa para o nosso garoto que vai dar sua filha para ele. E o prota, ouvindo isso, fica com essa cara, pois nem ele tá acreditando nessas palavras. Só que o Benedict, ele continua, e ele fala que se lembrou dos monstros do mundo quando ele era jovem. E embora ele não tenha nascido com esses dons incríveis, ele, olhando para o prota, percebe que ele tem a habilidade de ficar mais forte, igual os monstros que ele conheceu. O Benedict fala que está ciente de que ele cancelou o noivado e diz que a intenção dele não é forçar um casamento, mas fala para o nosso prota que ele vai marcar um encontro para os dois. E fala que depois que eles se conhecerem, se os sentimentos deles baterem, ele diz que ele pode ficar com sua filha, que ele vai aceitá-la numa boa. Ele fala para o prota que não pede que ele conheça ela logo, mas espera que ele tenha isso em mente. E fala que desde tanto no passado quanto nesse momento, ele esteve cuidando do nosso garoto. Assim ele diz para o prota que quando ele decidir, espere que ele trilhe seu caminho no futuro com ele. E se ele fizer isso, ele vai ser capaz de adquirir várias coisas. Olha a conversa desse cara. E o prota, ele só fica ouvindo sentado essas baboseiras, pois o carinha, ele sabe que Roman Dmitri é uma existência que vai quebrar a balança, e a pessoa que recruta ele vai reinar sobre Cairo, pois o nosso garoto, ele tá ficando famoso. Então passa algum tempo e ele vai visitar o Conde Gregory e o Denver, e os dois, eles fizeram também uma proposta. Só que tem um problema: o Roman Dmitri atual, ele também é o demônio celestial, e não vai ser alguém que vai se curvar para ninguém, é os outros que vão se curvar para ele. E lá na casa do prota, uma pessoa fica gritando com ele, e essa pessoa é o Hans, e ele está balançando o nosso garoto de um lado para o outro, perguntando se ele tá bem, pois após ele ouvir as notícias do Fronte Sul, ele ficou preocupado. Só que agora ele tá bastante feliz pelo nosso garoto, ele está salvo, pois o Hans cuidou dele desde criança. Só que o prota fala que ele está bem. Então, passando alguns dias, e o nosso garoto, ele tomando seu chazinho, o Hans fala que tem um pedido para ele. Fala que pode estar passando dos limites, mas ele vai fazer esse pedido mesmo assim. Ele pede para o prota para ele se encontrar com o jovem mestre Loren, pois alguns dias antes dele se mudar para a capital, ele viu o filho mais novo, e ele percebeu algo estranho no garoto. O Loren ficou bastante feliz ao ver o Hans, e eles conversaram bastante. Mas logo o Hans percebeu que o jovem mestre, ele estava passando por algum problema, só que ele não perguntou nada, pois ele estava esperando ele dizer alguma coisa. Então o Hans disse que ele poderia dizer qualquer coisa para ele. Então ele comenta sobre o nosso prota, pois ele viu o nosso garoto, ele voltando para a capital, e ele fala que não estava sozinho, estava cheio de guardas, e todo mundo que estava ao redor disse bastante coisa, e ele ficou bastante curioso. O Hans fala que enquanto Loren estava longe, muita coisa mudou na família Dmitri, e ele fala para esse garoto que todos os boatos eram verdadeiros. E olha a cara do menino. O quê? O que foi que você disse? Ele diz que o casamento com a herdeira dos Lawrence foi cancelado. Roman Dmitri, ele acabou com a guerra entre os barcos e derrotou Meros. E ele termina dizendo que ele teve uma grande participação na guerra contra o reino de Hector. E o garoto, nesse momento, ele entra em choque, pois ele não tá acreditando que isso é verdade. O Hans continua dizendo que graças à mudança do nosso garoto, os seus pais, eles andam bastante felizes ultimamente. Então o Hans fala para esse garoto que ao invés de ficar falando sobre o prota, pergunta se ele não pode encontrá-lo pessoalmente. O garoto fala que tá tudo bem, que não precisa disso, e só agradece o Hans. Então ele sai desse local, mas ele fala para o nosso garoto que todos os 3 irmãos da família Dmitri, eles nasceram com personalidades diferentes, e que o Loren tem um coração mais frágil e gentil. Então ele avisa para o prota que o mestre Loren, ele deve estar sofrendo bullying, e que estava parecendo que ele estava pedindo ajuda. Só que o Hans sabe que ele não tá na posição de perguntar isso para ninguém, e o prota só fica pensando sobre isso. Então ele bota sua xícara na mesa e fala que não precisa cuidar dele só porque eles são irmãos, mas fala para o Hans que dessa vez ele vai encontrar com seu irmão mais novo. O Hans agradece a ele, e o prota só fica pensando nisso, que só aceitou esse pedido só porque o Hans fez ele. Então, longe dali, uma pessoa está correndo apressada, e esse é o carinha. E essa pessoa está falando que houve atrasos no recrutamento de Roman Dmitri, só que ainda tem como ele cair nas boas graças do barão. Então ele vai em direção a algo, e olha a cara desse maluco, pois ele tá achando que alguém vai aceitar o pedido dele, pois diferente de outros nobres que estão mirando Roman
Roma Dmitri, ele sabe que seus subordinados também têm uma força extraordinária. Então ele tá indo recrutar esses caras, mas ele não sabe quem são esses malucos. Só que ele diz que o Marquês Benedict, ele vai ficar bastante feliz, principalmente se aquela pessoa for recrutada. E ele tá falando do Chris. Ele diz que ele é um talento que qualquer nobre iria receber de braços abertos. E ele fala que se não tivesse ido para o sul, ele não teria visto em primeira mão como esses caras são realmente fortes. E ele acha que vale a pena recrutar eles também, pois ele quer trazer o Chris e os outros para o lado dele. E se ele conseguir fazer isso, vai cair nas graças do Marquês de novo. E lá no campo de treinamento, o Chris está treinando. E ele fica balangando sua espada várias vezes. E o maluco ele tá murmurando, pois quando ele conheceu o Prota, ele estava a seu alcance. E pensava que ele conseguiria passar dele algum dia. Mas após a batalha com o mordomo, ele viu que isso é completamente diferente agora. Tem um abismo de diferença entre ele e seu soberano. E ele fica se perguntando como aquilo foi possível. Como ele conseguiu derrotar o mordomo. Só que enquanto ele observa seu treinamento, ele percebe que está ficando mais forte. Pois ele não esperava crescer do jeito que ele está crescendo agora. E o maluco ele é determinado. E ele está querendo atingir seu objetivo de ultrapassar Roma Dmitri algum dia. Só que minha gente, isso é praticamente impossível. E quando ele para de pensar nisso, aquele maluco chega. E o maluco vem todo sorridente. E fala que vai direto ao ponto. Ele diz para o Chris que gostaria de recrutá-lo. Mas só que antes dele terminar de falar, o Chris avisa que recusa. O maluco ele fica incrédulo. E pergunta por que ele está fazendo isso. Pois essa é uma oportunidade que vai mudar sua vida. E se fosse outra pessoa, essa pessoa não recusaria essa oportunidade. Então ele pergunta para o Chris qual é o problema dele. Se for dinheiro, não tem problema, ele vai arranjar. É só ele falar o preço dele. Agora, se for fama, ele também vai fazer isso, pois ele pode botá-lo em uma posição honrada. Ele só vai precisar servir o Marquês Benedict. Mas o Chris, ele ouvindo essa baboseira, fala que vai recusar mesmo assim. O maluco ele já se irrita e pergunta se ele está preocupado com Roma Dmitri. E se ele estiver preocupado que isso seja uma traição a ele avisa que não precisa se preocupar, pois ele logo vai se juntar ao Marquês Benedict. Então ele pergunta para o Chris qual é o problema dele vir antes para o lado deles. O Chris olha para esse cara e pergunta se seu soberano falou realmente que iria se juntar ao Marquês Benedict. O maluco fala que isso é natural, pois o Marquês ajudou ele várias vezes, e também diz que ninguém é capaz de rejeitar o pedido do Marquês, pois ele é bastante poderoso na região de Cairo. O Chris, olhando para ele, fala que ele nem faz ideia de como Roma Dmitri é, e baseado no que ele conhece, o Prota não é alguém que vai se curvar a ninguém, ele que vai subjugar todos. Ai, que delícia! Então o Chris ele bate na mesa e fala que não importa a oferta que ele fizer, ele não pretende sair do lado do seu senhor, pois ninguém pode substituí-lo. O maluco fala que compreende isso, então o Chris já avisa para ele. Se ele estiver pretendendo fazer essa oferta para os outros, é melhor ele recusar, pois ninguém vai escolher servir outra pessoa além do nosso garoto. O maluco sai desse local e fala que isso é ridículo, pois ele não está acreditando que outra pessoa iria ser maluco igual o Chris para recusar uma oferta dessa. Mas quando ele chega no Kevin, olha a aura desse menino e o olhar que ele tá jogando para cima desse maluco. Ele fala que vai recusar, pois o senhor dele é a vida dele. E ele diz para esse cara que ele prefere morrer a trair seu senhor. Porra! O maluco ele já fica em choque, pois não tá acreditando nisso. Então ele vai em direção a outro cara. E esse maluco aqui pergunta se ele já falou com o Prota sobre isso. Se ele não tiver falado com ele, é melhor ele fingir que eles não tiveram essa conversa. Então ele vai a outro cara. E o outro cara fala também que não vai servir a ninguém, pois se não fosse o Prota, ele não seria nada. E ele nem sequer ousa tentar trair o nosso garoto, pois ele sabe, né, o que vai acontecer se houver alguma traição. O maluco tá desesperado, pois não conseguiu recrutar ninguém, mesmo ele falando que Roma Dmitri vai para o lado do Marquês Benedict. Então nossa geladeira passa por ali e o carinha já olha para ela. Só que não demora muito, o maluco ele tampa seus ouvidos e sai gritando desse lugar, pois ele nem quer ouvir a proposta desse maluco. E o maluco só fica observando eles e fica se perguntando por que de acho eles são tão leais. E longe dali, o Dmitri Júnior ele tá treinando e ele nem tá acreditando que Roma Dmitri ele mudou de verdade. E ele fica pensando sobre o que o Hans falou para ele. Então ele se pergunta o que de acho foi que aconteceu com Roma Dmitri, como foi que ele se tornou o herói de Cairo. E enquanto ele tá pensando nisso, ele só vai macetando esse boneco de treino. Então ele se pergunta se Roma Dmitri ele pode mudar, então por que ele não tá conseguindo mudar? Porque ele continua sendo fraco e continua sendo bulinado na escola. Então ele fala que sempre foi um patético e nada mudou. Então seu treino termina e ele cai no chão. E em seguida o nosso garoto ele aparece e pergunta o que ele estava fazendo nesse lugar. O garoto entra em choque e nem acredita que seu irmão tá na frente dele. Então o Prota fala que o Hans estava preocupado com ele e pediu para ele dar uma olhada nele. Então ele avisa para esse garoto
momento, se tiver alguma coisa que ele queria falar, ele precisa falar agora. O maluco, coçando a cabeça, fala que não tem nada a dizer para ele. Então o Prota dá aquela olhada nele e chama ele de patético. Caralho, cuzão. Assim ele se vira e vai saindo desse lugar. O maluco nem tá acreditando que o Prota fez isso. Então ele começa a gritar e diz que vai contar tudo. Chata pra caralho! Um garoto disse que ouviu alguns rumores sobre ele e não estava querendo acreditar, pois ele se lembrava de como o Prota era, que não era alguém que pegaria uma espada e iria para a guerra. E o Prota fica só observando o que ele está falando. Então o garoto pergunta o que foi que aconteceu para ele mudar tanto, pois no passado os dois não eram capazes de fazer nada, e ele avisa para o Prota que ele não quer ser mais covarde e quer ser igual a ele. Ele quer se tornar um filho que o pai dele tenha orgulho e não uma pessoa que age como se estivesse tudo bem. E chorando, ele fala que ele quer mostrar também as qualidades dele para seu pai. O Prota, vendo isso, fala que ele é bastante novo, mal tem 18 anos e não sabe lidar com o peso da realidade. Se acabando a punheta, bichinho. E ele fica se perguntando o que de acha ele faz com esse garoto, pois as pessoas desse lugar aceitaram o novo rumo a Dimitri e decidiram dar uma segunda chance para ele. Então ele fica se perguntando se ele deve dar uma segunda chance para o Loren, mas o Prota ele decide que não vai julgar ele com uma memória do passado, mas vai dar uma segunda chance para esse moleque. Então ele chama o Loren e fala que não quer ver alguém que tem o mesmo nome de família que ele sendo desprezado dessa forma. O Prota fala que isso pode acabar manchando a reputação da família e a dele também, e ele não tá querendo isso. Então o Prota fala para esse garoto que ele é bastante qualificado e que ele vai se provar na prova de esgrima, e ele vai ajudá-lo, pois nessa vida o Prota vai mudar como trata seus irmãos, pois antes ele tinha que capotar seus irmãos para poder sobreviver, só que nessa vida é diferente, ele vai ajudá-los. Assim, no dia seguinte, voltando para a academia, o instrutor fala que vai iniciar os exames de esgrima, e ele já chama a primeira pessoa, e o pessoal lá atrás só fica observando eles, e o Loren ele só fica lembrando do que o Prota disse, e a única coisa que ele quer agora é só provar seu valor. Então nesse momento, o instrutor chama Loren Dimitri para a frente e depois chama o William Castro. O maluco já vai falando que isso vai ser interessante, e já começa a dar aquele sorrisinho, pois novamente ele vai tentar humilhar esse garoto. O instrutor já avisa que o resultado do teste, ele não vai se basear no ganhador ou no perdedor, mas sim em quão boa é sua técnica, mas ele já dá um aviso, para eles não tentarem se matar. Então ele dá sinal e fala que pode começar o teste. Dessa forma o William ele já vai para cima do Loren, só que quando ele chega perto, o Loren ele consegue bloquear esse ataque. O maluco com esse sorrisão na cara aqui, fala que vai acabar com ele, e quando ele vai dar um golpe para acabar com isso tudo logo, o Loren ele só fica observando esse pedaço de pau vindo na cara dele, só que apenas em um instante ele lembra das palavras do Prota, e ele avisou para o Loren que durante o exame de esgrima é para ele mostrar seu valor, e mostrar a todos que desprezam ele o quanto ele é competente. E nesse momento o Loren ele revida e taca esse pedaço de ripa no queixo do William. O maluco ele já fica zangado e já chama esse cara de rato, mas o Loren nesse momento ele sabe que tem que virar o jogo e já vai pra cima desse maluco, pois ele quer dar orgulho a seu irmão. Com isso o Loren ele ataca esse cara, só que o cara ele consegue defender. O maluco ele tá irritado e já começa a xingar o Loren. O Loren nesse momento ele grita e vai pra cima desse maluco. Assim ele desvia desse pedaço de ripa e já dá um contra-ataque na cabeça desse maluco. Com isso tudo se apaga. Então passa algum tempo e o Loren abre os olhos, pois o seu instrutor tá chamando ele, e ele tá falando que isso foi uma disputa acirrada. O instrutor fala para esse garoto que ele fez bem, pois se ele não tivesse desviado do ataque do William, ele até agora estaria inconsciente. Então o maluco fala que ele fez bem hoje e diz que ficou observando ele por bastante tempo, e fala que esse maluco ele tem bastante talento, só que ele também tinha visto que quando ele ficava de frente para alguém, ele congelava. O instrutor fala que no duelo anterior e no duelo de hoje, ele fez enfrentar o William de propósito, pois pensa que o William é a barreira que ele precisa superar. O maluco nem tá acreditando nisso e pergunta se ele tá falando sério mesmo. O cara, como um bom professor, ele fala que tá falando sério e que não tem motivos para mentir para seu aluno, e manda ele acreditar em si mesmo. Mas o maluco diz para ele que ele não é diferente de William. E o Loren, como um bom chorão, ele tá chorando aqui, pois é a primeira vez que ele é elogiado. Então o cara dá o último conselho para ele. Se ele já for entrar em uma briga achando que vai perder, ele vai perder. Assim ele manda esse maluco ter um pouco mais de confiança. E o cara lá no chão ele só agradece isso. Mas longe dali tá o William zangado. Os colegas dele tentam fazer ele ficar mais calmo, mas o maluco ele continua chamando Loren Dimitri de rato e ainda diz que pegou leve com ele. E por ele ter pegado leve, ele fica se perguntando como ele ousou olhar daquela forma para ele. Pois é, aqui percebemos que esse é um olhar marcante do Dimitri. Então o maluco se vira para os seus amigos e fala que ele não pode deixar isso passar, e já avisa logo que ele vai quebrar os dois braços de Loren Dimitri. Os malucos já ficam preocupados e pergunta para esse cara se ele precisa ir tão longe dessa forma. O outro já fala se ele não conhece o irmão dele, pois Roman
Dmitry é aquele chamado de herói de Cairo, e se as coisas derem errado, isso pode virar um problema de família. Uma veia da cara do maluco, ela começa a saltar e fala que isso não é importante, e já começa a botar a família no meio, falando que ele é filho da família Castro, e o pai dele é o melhor amigo do Marquês Benedict. Então ele avisa que não importa o que ele vai fazer, a família dele vai ficar do lado dele, mesmo que seja o herói de Cairo, vai ter um limite dependendo da família dele. Então ele avisa que vai mostrar para todos o significado de verdadeira autoridade. Então ele já manda esses caras trazer o Loren para ele, e se ele não quiser vir, eles podem usar um pouco de diálogo. E nesse momento, uma pessoa aparece e manda esse maluco repetir o que ele acabou de dizer. Os malucos eles ficam calados, mas o Prota avisa novamente e manda ele dizer exatamente o que eles pretendem fazer com seu irmão. Os dois aqui eles já estão com medo, mas o maluco lá atrás ele já fica meio arrogante e fala que vai repetir. Mas quando ele começa a falar de verdadeira autoridade, o Prota já dá aquele carinho no pescoço dele. Agora sou eu e você, meu gostoso! Então o Prota nesse momento dá aquela apertada e pergunta para ele se ele sabe onde ele errou. O maluco lá tá tossindo e não consegue nem responder. O Prota fala que sabe que ele pratica bullying com seu irmão, então ele avisa que isso ele pode deixar passar, pois o bullying ele pode ser simplesmente resolvido com uma cadeirada na cabeça. Pega a cadeira e mete na cabeça, o cara fica em coma. Cadê o bullying agora? Foi resolvido com violência, amigo, já foi! E apertando mais o pescoço desse cara, ele fala que tem um probleminha. Ele falou de sua família, e isso ele não vai deixar passar, pois quem desmerece a família dele, essa pessoa ela tem que ser punida, e o Prota vai garantir essa punição. Então ele solta o pescoço desse maluco e manda ele levar até sua família, pois se o filho imaturo ele comete um erro, quem deve se responsabilizar é seu pai. E o Prota fala que vai amar, experimentar um pouco dessa verdadeira autoridade. E longe dali, nessa mansão, esse maluco tá falando que todos os soldados de Roman Dmitry rejeitaram sua proposta, e ele avisa que ele não gosta de falar com plebeus. E esse maluco aqui é o pai do William Castro, e ele concorda com esse cara e fala que as pessoas de origem humilde não conseguem ver o cenário todo. O maluco fica perguntando para ele se Roman Dmitry é tão incrível quanto os outros falam, e o doidão avisa que sim, pois esse é um dos motivos do Marquês Benedict estar interessado nele. Então ele já conta uma fofoquinha e avisa para ele que o Marquês ele tá querendo fazer o Roman Dmitry de seu genro. Então esse carinha aqui dá aquele sorrisão e fala que ele precisa conhecer logo Roman Dmitry. Então ele pede para esse doido que ele consiga um encontro com ele, caso surja uma oportunidade. Mas nesse momento ele escuta um barulho e ele fica perguntando o que diacho está acontecendo. E esse barulho é seu filho chegando, e atrás do seu filho está Roman Dmitry. O maluco ele já chega botando marra e fala para seu pai que Roman Dmitry, um mero plebeu, ousou ameaçar seu filho. O doidão já entra em choque e não tá acreditando nisso, pois o que ele queria fazer era ter uma boa relação com Roman Dmitry, mas o seu filho acabou com isso. Então nesse momento o conde se levanta e manda seu filho ficar calado, pois ele não quer ouvir o que ele tem a dizer. Ele segura seu filho pela camisa e pergunta para ele se ele sabe com quem ele se meteu, pois o senhor Roman Dmitry ele é o herói de Cairo. Assim ele joga esse moleque no chão e pergunta para ele como ele ousou desrespeitar essa pessoa. E como isso era um teatrinho, ele se aproxima do Prota e já começa a pedir desculpa, falando que seu filho é imaturo. Então ele já avisa que vai punir seu filho severamente e pede para o Prota se acalmar. E com esse sorrisinho, ele chama o nosso garoto para tomar uma xícara de chá. O maluco ele tá com esse olhar sorrateiro e já tá pensando que tudo deu certo e que agora ele pode criar uma relação boa com Roman Dmitry. Mas nesse momento o Prota pergunta o que ele tá fazendo, pois quem decide se vai aceitar essa desculpa é ele. Na última parte, terminamos com Cleitão avisando que ele iria decidir se ele estaria satisfeito com o pedido de desculpa. Só que o nosso caro Cleitão fala que foi o filho dele que causa o problema mais uma vez, pois não é de agora que ele fica fazendo bullying com seu irmão. Só que dessa vez ele foi um pouco mais ousado. Ele falou em sua frente que iria quebrar o braço de seu irmão. Eu estou sentindo uma treta! Então nosso brabo fala pra esse cara que falar e fazer é a mesma coisa. E o nosso garoto já avisa pra esse cara que não vai deixar isso passar. Esse maluco pergunta para o Prota o que ele está tentando fazer, se ele está querendo quebrar o braço de seu filho, mas ele já tenta contornar a conversa também e tenta bolar um acordo para ele se safar dessa. Assim ele pergunta para o Prota o que quer que ele faça. E quando o brabo responde, esse merdinha fica com essa cara, pois a coisa que o Prota tá pedindo é que ele vá até seu irmão e peça desculpa de joelhos. Se fodeu. E depois que ele pedir desculpa, ele vai até a diretoria e voluntariamente vai sair da academia. O maluco furioso pergunta para ele o que ele vai fazer se recusar isso. Então nosso brabo manda esse cara fazer o que ele tá dizendo logo, pois se ele não fizer, ele vai apagar mais uma família do mapa. E já dá logo aquela opção: você vai pedir desculpa ou vai ter a família apagada? A escolha é sua, senhor Castro. Caralho, o maluco é brabo.
O maluco já fica furioso, chama o nosso brabo de plebeu, fala que ele tá se achando demais só porque o Marquês deu um pouco de atenção para ele e já vai logo apontando o dedo na cara do nosso prota, falando que ele nem sequer é digno de ser apoio para os pés de seu filho. Então ele dá um aviso para o prota que vai usar essa chance para mostrar o quão poderoso o governo central é. Então ele já olha para trás e pede para o Marquês Fábio ser testemunha disso, falando que Roman Dmitri ele passou do limite e que ele não teve nenhuma outra opção. Assim ele vai usar essa oportunidade para puni-lo. Só que o Marquês Fábio lá atrás, tomando seu chazinho, fala que não tem certeza disso e avisa para ele que o William ele cometeu um erro. O maluco ele já fica surpreso, pois pensava que o Fábio ia ficar do lado dele, mas logo ele se lembra que o Marquês Fábio é conhecido como Guaxinim. Ele só vai fazer as coisas para o benefício dele, pois ele sabe que o Conde Fábio ele não é muito habilidoso, mas pessoas como ele no final acabam sobrevivendo, pois o Conde Fábio ele tem um olho apurado para isso, e ele sempre vai fazer uma conexão e lidar com pessoas, e essa é a habilidade dele. E o Conde Fábio ele já calculou tudo, pois ele sabe que o Marquês Benedict e o Conde Castro eles são amigos de infância, só que nesse momento o Marquês Benedict ele tá querendo uma conexão com o nosso garoto. Ele já calculou tudo e fala que normalmente era correto ficar do lado do Conde Castro, só que dessa vez é Roman Dmitri e o Marquês Benedict ele iria abandonar qualquer pessoa só pelo bem dos planos dele, e nessa situação ele ficaria apenas do lado da sua família. Só que o Conde Castro nesse momento é uma pessoa insignificante. Assim ele dá sua resposta logo e fala para o Conde Castro que o filho dele tá errado e é melhor ele se responsabilizar pelos seus erros. O maluco ele já fica surpreso, pois não estava esperando isso, e com essa resposta ele percebe que o Guaxinim de Cairo ele já fez seus cálculos e ele já decidiu qual lado ele vai ficar, o lado que irá mais beneficiar ele. E o maluco nesse momento reconhece o poder dos Dmitri, pois ele sabe que nesse reino é a família Dmitri que fornece as armas para eles. Então se eles forem para a guerra dessa forma, eles estão acabados. Assim o maluco se curva e fala que depois de ouvir o Conde Castro, ele recobrou a consciência. Em nome de seu filho ele pede desculpa para o prota e fala que vai fazer o que ele tá pedindo. O pirralho lá atrás também não tá acreditando, e o prota nesse momento só tá pensando como os nobres dessa região são bastante mesquinhos, e como o valor dele nessa região subiu bastante, vai ter alguém tentando machucar a família dele por causa de inveja, e por causa dessa inveja ele vai ter que fazer alguém de exemplo, e esse pirralho caiu de bandeja para ele. O maluco fala que vai seguir o pedido dele e que o seu filho vai sair da academia imediatamente. O maluco tá com essa cara bem assim e não tava querendo fazer isso, e olha o nosso garoto. Nesse momento sai desse lugar e fala que o assunto está encerrado, e lá atrás o moleque tá se perguntando com quem de acho foi que ele se meteu. Só que alguns momentos antes uma pessoa chamou pelo Loren. O Loren se vira para saber quem é e logo percebe que era o maluco que andava com o William. O doidão chega perto dele e fala que o irmão dele se envolveu em uma briga com o William. Avisa que o William ficou bastante irritado por ter tomado um soco e por causa disso ele queria quebrar o braço do Loren. Só que ele fala que o prota ouviu a conversa e foi tirar satisfação. O maluco do Loren não tá acreditando no que ele falou e pergunta se isso é verdade, mas o doidão fala que depois dessa discussão o William levou ele para sua casa, pois agora eles iriam conversar com o Conde Castro. E depois que essa conversa acaba, o Loren sai correndo desesperado e fica preocupado com seu irmão, e tá achando que o Conde Castro vai machucar ele, e fica pensando que se seu irmão se machucar por causa dele, ele nunca vai se perdoar por isso. Assim ele liga para o seu pai e já vai dando um aviso chorando, falando que seu irmão tá em perigo e que ele foi levado para a casa do Conde Castro. O seu pai e sua mãe ficam preocupados e não estão acreditando nisso, mas o choque passa e o maluco já fica zangado, pois ele sabe que o Loren é uma pessoa quieta e não iria se envolver com nada para preocupar sua família, mas para ele ter ligado chorando, alguma coisa aconteceu. Assim ele se vira para sua mulher e pergunta o que eles devem fazer, e fala para ela que a família Castro é afiliada com o governo central, e esses malucos têm uma relação bastante próxima com o Marquês Benedict. A mulher já grita desesperada e pergunta se ele tá falando sério isso mesmo, só que dessa vez é o filho mais velho dos Dmitri e ele está em perigo. Ele tem que tomar uma decisão, e fala para seu marido que depois eles resolvem o problema com o governo central. O maluco dá um abraço nela e agora sabe o que ele tem que fazer. Ele manda reunir todos os vassalos da família Dmitri e fala que é um assunto urgente e que eles têm que estar nesse local agora. Passa alguns minutos e ele já dá um aviso para todo mundo. Fala que Roman Dmitri está passando por um problema e que ele foi sequestrado pela família Castro. O pessoal fica incrédulo e se pergunta como isso aconteceu, e o pai do nosso garoto fala que não vai ficar apenas assistindo. E é por isso que chamou todos aqui. Ele precisa de um consenso de todo mundo. O capitão dos cavaleiros já fala que está de acordo com isso. Avisa que vai ser perigoso por estar associado com o governo central. Só que agora o assunto é diferente. Eles já estão falando do filho mais velho. Assim ele diz que vai dar toda a proteção dos cavaleiros para Roman Dmitri. O mestre dos ferreiros também fala que está de apoio e avisa que vai mandar todo mundo fazer armaduras e armas para o pessoal. E pergunta para o
o Jonathan quantos equipamentos ele vai precisar, e já dá um aviso com raiva batendo na mesa que Roman Dmitri é o futuro dessa família. E ouvindo toda essa discussão, o maluco nem acredita que todos eles não é contra essa decisão, pois antigamente isso não teria acontecido, pelo fato da fama de Roman Dmitri. E longe dali, lá nas montanhas, o pessoal tá xingando também, e o Jacob manda reunir todos os mineradores, pois já que eles não podem participar da batalha, eles vão fazer de tudo para ajudar, e eles vão buscar mais minério de ferro para fazer as armas. E o pessoal tá animado, e lá na ferraria a produção tá acelerada, e o Hendrik fala que não vai ter descanso, até eles conseguirem salvar seu jovem mestre. E foi assim que todos de Dmitri se reuniram para salvar uma pessoa, e as pessoas que estavam na capital não sabiam o que estava acontecendo, pois o nosso garoto estava saindo daquela casa com um sorrisão de conquista, o Loren Dmitri estava desesperado, e toda essa confusão por causa de uma ligação aconteceu em apenas 1 hora. A fofoca foi boa, hein? Passa algum tempo, o Loren, ele tá voltando para a academia, e o maluco tá aliviado por ter contado tudo para seu pai, e tá pensando que ele vai dar um jeito nisso de forma pacífica. Aí ele fica se perguntando o que ele deve fazer até eles chegarem. Assim ele sai disparada, pois primeiro ele tem que saber onde está Roman Dmitri. Só que de repente ele vê um amontoado de gente, e fica se perguntando por que todo mundo está reunido naquele lugar. Mas nesse momento ele tem uma surpresa, pois ele vê seu irmão, e ele está carregando esse meliante. Mas o Prota vê seu irmão, ele joga esse meliante no chão, e já manda esse cara pedir desculpa, dando aquele aviso: se ele não pedir desculpa, a sua família, ela vai sofrer. O pai do meliante tá lá atrás e manda ele pedir desculpa logo. E envergonhado, esse maluco ele pede desculpa para o Loren, e fala que nunca deveria ter feito isso, e que ele estava errado. E naquela humilhação que a gente gosta, ele pede para o irmão do Prota aceitar sua desculpa. E depois que ele fizer isso, ele também vai abandonar essa escola, e nunca mais vai aparecer em sua frente. O Loren nesse momento nem tá acreditando no que tá ouvindo, mas o pai do meliante está lá atrás, e está pedindo desesperadamente para ele aceitar essa desculpa, e fala que irá cumprir essa promessa, que se ele aceitar desculpa, ele nunca vai aparecer em sua frente. E não entendendo bosta nenhuma, o Loren aceita a desculpa. Então passa algumas horas, e ele pergunta para o nosso garoto o que foi que aconteceu. O Prota manda ele prestar bastante atenção, e fala que o que aconteceu hoje não foi só por causa dele. Ele fez isso porque estavam difamando a família Dmitri, e por toda essa humilhação que eles fizeram contra sua família, ele resolveu dar aquela pequena punição, e dar um aviso para seu irmão, que se sempre eles abaixarem a cabeça quando forem humilhados, a família Dmitri não vai ter nenhum valor. O Loren nesse momento pede desculpa, mas o nosso garoto fala para ele levantar a cabeça, pois ele tem Dmitri no nome, e nesse momento ele dá aquela olhada severa para seu irmão, e fala para ele nunca passar por isso novamente, e avisa para ele que a única coisa que ele quer é que ele seja capaz de descobrir qual é a força de sua família. Nesse momento a família Castro, ela sabe qual é o poder dos Dmitri, e eles nunca mais vão se atrever a mexer com eles novamente. E esse moleque vendo seu irmão fica com brilho no olho, e com convicção fala que vai lembrar dessas palavras, e a partir desse momento não vai deixar ninguém fazer o que quiser com ele. O Prota dá aquele sorrisão, pois nessa vida ele não quer nenhuma inimizade com seus irmãos. Só que agora o Loren lembrou de algo, e desesperado fala para seu irmão ligar para seus pais, pois ele contou uma história para eles, e dessa forma fala que não sabe o que o pai dele vai fazer. E longe dali, aquele meliante tá levando a bordoada, e o pai dele tá brigando com ele, e fala que o que aconteceu hoje é uma vergonha para sua família, e pergunta por que ele foi mexer logo com Roman Dmitri, uma estrela em ascensão nesse império, e todas as facções do reino tá querendo recrutar ele. Então novamente ele pergunta para seu filho o que merda tem na cabeça dele, porque foi logo mexer com seu irmão mais novo, e ainda por cima ficou ajoelhado, manchando o nome de sua família. Então ele aponta o dedo na cara de seu filho e fala que agora as pessoas vão chamar ele de idiota. O maluco bota a mão na cabeça e fica pensando o que de acha que ele pode fazer agora. Mas nesse momento aquele servo aparece e fala que a família Dmitri está fazendo uma ligação para eles. O doido fica sem entender e pergunta o que está acontecendo, porque eles estão ligando nessa hora. E quando ele vai lá, o pai do nosso garoto tá lá e já dá aquela olhada para o Conde Castro e pergunta para ele como ele se atreveu a mexer com seu filho. O maluco tá em choque e fica se perguntando o que de acha foi que aconteceu, pois o pai do nosso garoto tá falando que não vai deixar isso passar barato. O pai do Prota fala que quando amanhecer, eles vão marchar direto para a família Castro e avisa que a partir de agora, o comércio Dmitri vai parar de fornecer qualquer tipo de suprimento para eles e que também vão começar a cobrar todas as dívidas que eles devem. O maluco nesse momento ele já fecha o botico, pois só ele ouvir isso se lembra das dívidas que ele tem. Mas o pai do nosso garoto não termina por aí. Ele já avisou para esse cara que entrou em contato com os outros malucos que são contra a família Castro e que eles vão fazer uma aliança para derrotar eles. O doidão tá lá com cara de espanto só ouvindo isso. E nesse momento o maluco ele fica em choque, mas o pai do nosso garoto fala que vai dar um último aviso para ele e manda ele libertar imediatamente seu filho. E aquele choque e espanto que ele estava nesse momento desaparece, e o que sobrou foi apenas a dúvida. Assim ele fala para o Barão Dmitri que
deve estar vendo algum engano, pois eles já resolveram tudo com a família Dmitri. O filho dele pediu desculpa até de joelho. Assim, o barão, vendo que cometeu um engano, fala que como tudo está resolvido, ele vai desligar. Assim, esse mal entendido acaba. Então, quando a ligação termina, o barão vai até a janela e do lado de fora está todo mundo esperando uma decisão. E esses malucos aqui estão apreensivos, pois o barão ele pode falar qualquer coisa. Assim ele grita para todo mundo que não haverá guerra e manda eles prepararem uma festa logo, pois eles vão comer e beber bastante, como se não houvesse amanhã. E dessa forma todo mundo fica feliz e entra em festa. Então passa alguns dias e tá tendo um boato na cidade. E o pessoal tá falando do que aconteceu, sobre o filho do Conde Castro pedir desculpa de joelho para o filho dos Dmitri. E bebendo esses malucos fala que o poder no reino de Cairo está mudando. E eles também falam do ocorrido, que os mercadores dos Dmitri já cortaram todo tipo de relação com a família Castro. E essa pessoa sorrindo aqui fala que isso é um sinal de que significa que a família Dmitri vai travar uma guerra contra a família Castro. E esse bando de fofoqueiro aqui começa a falar sobre isso. E depois dessa fofoca ocorrer, todos os nobres da região ficaram de olho na família Dmitri. E quem tá contando tudo isso é o fofoqueiro do Lucas. O maluco ele aprendeu com o Prota e está espalhando a discórdia para todo mundo, pois ele sabe que se ele fizer isso, o status da família Dmitri vai aumentar bastante. E longe dali, o nosso garoto ele tá tomando seu chá. E o maluco nem tá acreditando que os Dmitri eles quase entraram em guerra, pois ele sabe que a região de Dmitri é bastante pacífica e eles sempre evitaram isso. Isso ele percebe que essa decisão não foi feita só pelo barão. Ele teve que entrar no conselho e todo o conselho teve que aceitar. E o doido nem acredita nisso, pois todo mundo teve que aceitar esse pedido e entrariam em guerra só para salvar ele. Assim ele lembra de sua vida passada e lembra que ele estava em guerra constante. E a única coisa que ele poderia fazer era só ficar mais forte, pois os fracos eles capotavam. E dessa forma a personalidade dele mudou. Uma pessoa que era fraca passou a se tornar mais forte no reino Muri. Só que com toda essa calma, sorrindo, ele fala que isso vai ser diferente, pois essa vida de agora ele não quer ser igual ao do passado. E longe desse lugar, lá no reino de Hector, o mordomo e o Jackson estão olhando para o príncipe e estão se perguntando se ele acordou de verdade. E a Ruivinha, ela realmente acordou. E a primeira coisa que ela pergunta é quanto tempo se passou. E antes do príncipe acordar, ele estava sonhando com o nosso garoto. E nesse sonho, ele estava lembrando do massacre que ele sofreu. E que esse massacre foi feito por apenas uma pessoa, Roman Dmitri. E nas lembranças dele, o maluco só tá vendo o capotamento de todo mundo. Ele vê o capotamento de seu amigo, vê dos outros soldados randômicos e fica imaginando se ele não tivesse começado essa guerra, eles ainda poderiam estar vivos. O maluco ele fica bastante irritado e fala que por causa dele, o reino ele tá em perigo. E agora ele tem que fazer alguma coisa para mudar a situação, porque nesse momento tem várias pessoas pedindo ajuda dele. Assim ele decide que não vai desistir de nada. E foi quando ele decidiu isso que ele acordou. E o maluco ele ficou desacordado durante uma semana. E as notícias que vieram do reino de Cairo fez o reino de Hector cair em desespero, pois todo mundo conhecia Roman Dmitri como o demônio de Cairo, aquele que capotou vários soldados sozinho. E ele ainda fez isso antes de detonar o capitão da Ordem dos Cavaleiros, aquela pessoa que é chamada de mordomo, ou como nós conhecemos, o Escanor da Shopee. Com essas notícias, a população ficou bastante desanimada. Agora eles sabem que tem monstro em todo lugar. E depois que o príncipe acordou, passou algum tempo e ele foi falar com seu pai. O pai dele perguntou se ele estava bem. O cara falou que sim, mas logo em seguida seu pai o chamou de idiota. O rei fala que ele quer a salvação do seu reino, só que ele não quer perder nesse caminho seu filho. O doidão ele pede desculpa, então ele pergunta para o seu pai se ele ouviu o relato do Jackson. O rei fala que sim. Assim o Hector avisa que eles viram um presságio perto das vilas do reino de Hector, aquelas que são mais afastadas. E essa foi uma das vilas que foram afetadas pela fome. Com isso, o solo ele ficou preto e nesse momento que eles estão conversando, todas as formas de vida daquele lugar estão morrendo. Então ele fala que isso poderia ser a maldição de um necromancer. O rei nesse momento já entra em choque, pois conhece a fama desses malucos. Então o Hector avisa para o rei que talvez a fome que atingiu aquele lugar não tenha sido causada de forma natural, mas sim por uma certa pessoa. E não por uma pessoa qualquer, uma pessoa com conhecimento de magia negra. O rei pergunta do que ele está dizendo e se eles fizeram isso com o motivo deles atacarem Cairo. Então o Hector fala que ele está certo, pois os criminosos que se escondem na sombra causam uma guerra propositalmente só para desviar a atenção de outro lugar. E com essa descoberta, o rei fala que está perdido, pois eles precisariam de pelo menos um arquipriest para poder neutralizar a maldição do necromante. Só que nesse momento eles não têm condição de contratar alguém. Então o Hector lembra de quando ele era jovem e de que quando ele era mais novo foi chamado para participar da Torre do Palácio Celestial. E os magos disseram que se ele abdicasse do trono, ele poderia frequentar a Torre de Magia. E se ele fizesse isso, o mago daria o que ele quisesse. Então o Hector filho fala para o Hector pai que vai vender o tempo dele
dele para a torre de magia celestial, para assim ele ganhar um pouco de conhecimento. O rei já se levanta surpreso e pergunta o que ele está fazendo. Então, com essa cara bem que assim, ele fala que um ano vai ser suficiente, pois essa é a única chance que ele tem. E longe dali, o maluco ele encheu a caneca. E o doido tá pensando no campo de batalha novamente, pois ele não quer morrer de um jeito medíocre, ele quer morrer na guerra. Só que ele fica se perguntando se ainda há um lugar para ele. Só que nesse momento ele escuta a voz de alguém, e é uma pessoa conhecida que ele admira bastante. Essa pessoa é o nosso brabo, o Cleitão. E o cara fala que vai direto ao ponto, não quer nenhum tipo de enrolação. E já pergunta para o João Sem Braço se ele gostaria de participar da guarda especial dele. O maluco ele fica incrédulo e pergunta o que Roman Dimitri está fazendo nesse lugar. O doidão fala que agradece pela oferta e resmunga para o Prota falando que, como ele pode ver, ele já é um João Sem Braço. E pergunta para o nosso garoto que tipo de utilidade ele teria para ele. O Prota, olhando para a situação, dá aquele sorrisinho e fala que ele não recusou a oferta, mesmo resmungando. Então nosso garoto chama esse cara pelo seu nome e pergunta para ele se ele já ouviu a história do espadachim canhoto. Assim o nosso brabo conta uma historinha de um cara que era canhoto e, apesar de ser um guarda-costas da família real, ele perdeu seu braço direito enquanto protegia a família real. Essa família real reconheceu os atos dele e o presenteou com terras e riqueza. Só que o maluco, ele não queria isso. Como ele viveu no campo de batalha por toda a sua vida, ele queria viver novamente no campo de batalha. Então o que ele fez? Ele decidiu aprimorar seu braço esquerdo. Assim ele criou sua própria técnica e com essa técnica ele saiu capotando geral. Só que um dia ele chegou ao seu fim, pois o seu último oponente foi o Demônio Celestial. E com essa última luta, ele capotou de um jeito digno, no campo de batalha. Então, com esse sorrisão lindo bem que assim, ele fala para esse cara: se você vir comigo, eu vou te ensinar a técnica do espadachim canhoto. E dessa forma, o nosso garoto faz uma promessa para esse cara, que se ele o seguir, vai fazer ele ficar bastante útil. O maluco fica meio envergonhado e já fica um pouco feliz, pois se ele puder ajudar o Cleitão, ele vai fazer o que for necessário, pois a única coisa que ele quer é viver como um guerreiro. Então esse cara se ajoelha para seu novo soberano e fala que vai servir a ele por resto de sua vida. E nesse dia, o McBurn ele ganhou uma nova esperança. Com isso, a guerra que parecia ser sangrenta mudou a vida de várias pessoas. Edwin Hector ele foi aprender magia e o McBurn ganhou uma nova chance de viver. E até o filho inútil dos Albert ganhou também uma nova vida, pois quando ele estava voltando para sua casa, ele estava resmungando e se perguntando por que Roman Dimitri não levou ele junto para a capital. Mas quando ele chega na casa dele, o maluco ele fica bastante surpreso, pois lá está escrito Herói de Cairo e todo mundo dá parabéns para Henry Albert, o orgulho da família Albert. E nessas muralhas está todo mundo gritando o nome de Henry. Com isso o semblante do garoto mudou completamente e ele está um pouquinho alegre. Passando alguns dias, ele foi convidado pelo reitor da academia de Cairo e o maluco pediu para Henry Albert fazer uma palestra na academia e contar tudo o que aconteceu naquela guerra. O doidão dá aquele sorrisão, pois agora ele vai ser útil e com isso a reputação dele vai aumentar bastante. E o que o cara decide fazer? Contar todos os feitos de Roman Dimitri para todo mundo, para que todos conheçam ele. E nesse dia, a vida dele como imprestável, inútil e bunda mole mudou, pois agora ele vai viver como nobre, para espalhar a palavra de Roman Dimitri. E o nosso garoto nem desconfia disso. Só que alguns dias também se passam e o nosso brabo ele tá voltando para sua casa e todo mundo da cidade tá desejando boa viagem. Mas ele olha para um local e ele vê o rei e no outro lado vê os outros aristocratas. E em pensamento ele diz que quando ele voltar ele vai ter que tomar uma decisão. Só que enquanto ele tá longe ele vai ter que subjugar toda a região onde ele mora. E assim que ele conseguir poder suficiente, ele vai voltar para a capital e vai enfrentar o governo central e vai acabar com ele nesse dia. E olha a carinha dele. E quando o nosso brabo ele tá perto de sua casa, ele escuta um barulho de umas pessoas e todo mundo olha para o lado para ver o que tá acontecendo. E os malucos estão gritando, falando que destruíram toda a colheita desse ano. Quando o Prota olha, pergunta para seus soldados quem são aqueles caras. O Chris nesse momento responde que eles são fazendeiros do território Dimitri. O Prota pergunta o que eles estão fazendo na terra de outras pessoas e o Chris explica que as terras dos Dimitri não são muito boas para a colheita. Então eles fizeram um acordo com os Conrad para poder usar as terras dele na agricultura. O Prota nesse momento dá aquela pensada e vê que isso não está muito certo. Então ele manda o Chris trazer aquelas pessoas até ele e fala que vai dar ouvidos para todos. Então os três começam a explicar e fala que eles fizeram um contrato com a família Conrad. Esse contrato tinha 10 anos e chorando o maluco fala que daqui a um
mês era para ser época de colheita, mas a família Conrad tacou foda-se e apenas informou a eles que queriam as terras de volta. O pessoal disse que eles não iriam sair, pois eles tinham um contrato, só que a família Conrad apenas enviou soldados e eles começaram a destruir tudo. O maluco fala para seu jovem mestre que isso é um absurdo e é muito injusto, pois esse era o modo deles ganhar a vida, e agora o que eles vão fazer? O Chris nesse momento tenta intervir e fala que isso é a situação dos agricultores, e mesmo que seja lamentável, eles não podem fazer muita coisa, pois a terra que eles alugaram pertence à família Conrad, e se as coisas derem errado, isso vai ter um problema, e pode gerar uma guerra entre famílias. Então ele fala para o Prota que a família Conrad está na Associação da Aliança dos Nobres da região Nordeste. Então ele já conta que essa aliança tem alguns pequenos grupos que se reuniram e formaram uma barreira que protege uns aos outros, e se alguém mexer com um, vai mexer com tudinho. Mas nesse momento, o Chris ele fica com essa cara de pastel, pois o nosso garoto falou que se eles não fizerem nada, a situação vai piorar. E olha a cara do nosso garoto, o bicho tá com sangue nos olhos, e ele avisa para todo mundo: antes que eles fiquem mais arrogantes, precisamos arrancar algumas pernas. O Chris, vendo essa sede de sangue, apenas se curva e fala que entendeu tudo, pois quando o seu Lorde toma uma decisão, é dever do seu subordinado obedecer. Com isso, passa algumas horas e o pessoal chega na cidade, e todo mundo tá fazendo a festa, falando que Roma Dimitri é o herói de Cairo. Olha a cara de simpático desse garoto, o moleque tá feliz. Assim, seu pai e sua mãe vêm recebê-los. Seu pai dá aquele abração nele e fala que ele foi bastante incrível. O Prota só pergunta se ele tá bem, o velhote responde que sim. Então ele avisa para o Prota que preparou uma festa para ele, e que agora eles vão beber e comer bastante. Só que nosso garoto pede um momento com seu pai, pois agora eles têm que resolver um assunto importante. Passa esse momento, eles vão pro escritório, o Prota conta tudo para seu pai, e o cara disse que ele já sabia disso, só que ele não tinha como impedir isso, pois a família Conrad poderia pegar a terra dele quando ele quisesse, e se eles conseguissem impedi-los de fazer isso dessa vez, os fazendeiros dos Dimitri vão sofrer as consequências. Então o Prota, com essa cara bem que assim, pergunta para o seu pai se os fazendeiros dos Dimitri seriam tratados dessa forma se eles fossem da família Benedict. O velhote já dá aquela encarada e sabe a resposta para isso, pois ele conhece o Marquês Benedict. Ele tem uma grande autoridade no governo central e ninguém ousaria ir contra ele. Então nosso garoto pergunta para seu pai qual é o ranking da família Dimitri, pois agora que a família Barco caiu, graças ao nosso garoto, não existe mais nenhum grupo mais forte que eles. O velhote fala que ele tem razão, mas ele não quer criar conflito desnecessário, pois eles são uma região pacífica, pois se eles se interferirem nisso, eles podem acabar entrando em problema com o governo central. O Prota pergunta para ele se ele tem certeza se não tem nenhum motivo para eles fazerem isso, só que com esse olhar ele afirma para seu pai que o verdadeiro poder da região Nordeste está nas mãos do Dimitri, mas mesmo assim a família Conrad e os outros nobres ainda ousam desprezá-los. Prota avisa para seu pai que para eles a família Dimitri é uma família qualquer e que eles só estão o menosprezando, só por eles não serem protegidos por outra família maior. E a família Conrad decidiu que os fazendeiros da família Dimitri, eles poderiam ter seu sustento destruído. Então ele pergunta para seu pai o que ele acha que isso significa, pois eles dizem que os Dimitri são os mais fortes da região Nordeste, mas mesmo assim fazem essas atrocidades. Então nesse momento o Cleitão baixa e fala que eles devem definir a hierarquia dessa região. O velhote já fica em choque, pois ele vê para seu filho e o maluco ele tá sorrindo e tá falando que eles devem dar uma pequena realçada, só para lembrar a eles quem é verdadeiramente superior nesse lugar. Passa um tempo, chega a noite, o velhote está tomando seu vinho e fica lembrando das palavras do Prota. E vendo isso, percebe que o nosso garoto não quer ser humilhado. E a última coisa que seu filho falou e que deixou o Barão mais em choque ainda foi que ele só estava pedindo sua bênção. E se ele desse toda a autoridade para ele, só ele iria sujar suas mãos. O velhote dá aquela respirada e fala que seu filho cresceu. E lembra de quando ele era pequeno, que sempre ajudava ele na forja, trazendo o material que ele precisava. Ele pensa que o motivo dele ser desse jeito agora é que o pessoal ficou falando que ele era um nobre meia boca. E olhando para seu reflexo, ele sabe que nesse momento o pessoal da região Dimitri precisa de uma pessoa de mão firme. Com isso ele percebe que começou uma nova era e só os fortes vão sobreviver. Então passa alguns dias e no dia da festa todo mundo tá chegando na cidade e a casa de Dimitri tá cheia e o nosso brabo tá lá no meio e o pessoal tá tentando bajular ele e os malucos só são bajuladores mesmo. Olha essa mulher tentando chegar no Prota. Então uma certa pessoa chega nele novamente e pergunta se ele ainda lembra dela. O nosso garoto é bom de memória e fala que se lembra dela sim. Ela é a Sofia da família Grisel, a mulher que estava tentando roubar o coração do Prota na festa da família dos Bar. E novamente ela tá corada e percebe que esse cara não é o mesmo de antes. E o que ela tá pensando agora é que se ela conseguisse casar com esse cara,
cara, ela iria ser muito feliz. Só que nesse momento, uma pessoa vem e se apresenta, falando que ele é o Visconde Conrad, e fala que é uma honra encontrar o herói de Cairo. Prota dá aquela olhada para o lado, olha que coincidência, você é o Conrad, eu sou Roma Dimitri. O maluco com esse sorrisinho escroto tenta bajular ele, falando que ficou surpreso, que ele derrotou um espadachim 5 estrelas. O doidão fala que é bastante difícil de acreditar, pois ele é apenas um garoto de 20 anos. O Prota ele tenta ser educado e fala que ele estava sendo bastante gentil. Só que nesse momento o Prota tenta cortar isso e fala que quer fazer uma pergunta para ele. O doidão fica surpreso e em seu pensamento ele está falando que mesmo nosso garoto sendo jovem, ele tenta botar ordem na conversa. Então o doidão fala que ele pode fazer a pergunta à vontade, mas o maluco ele se arrepende nesse momento, pois olha a cara de cagão dele, pois o Prota fez a pergunta mais cedo do que ele pensava, e ele perguntou por que dele ter mandado seus fazendeiros irem embora, e quando eles recusaram por causa de um contrato, ele mandou destruir a plantação deles. Então o Prota quer saber qual foi a razão dele ter feito isso, e todo mundo que tá ao redor parou de conversar e só fica ouvindo essa fofoca. O maluco gaguejando fala que só fez isso porque tinha uma pessoa que queria pagar mais por essas terras, e depois dele responder isso, o doidão fala para eles pararem com essa conversa sem sentido. Mas nosso Prota não é de parar quando a pessoa pede, e pergunta para ele se ele fez isso só por esse motivo. O maluco já fica um pouco mais sério e pergunta por que ele está fazendo isso, pois ele veio para esse local para parabenizar ele e para poder aproveitar a festa, e não está entendendo por que ele está sendo uma pessoa insensível com ele. O maluco levanta seu nariz e fala que essa era uma festa pelo seu retorno, então por que ele resolveu constrangê-lo nesse lugar. Assim ele se vira e fala que está se retirando, pois ele foi tratado de forma grosseira. Então ele fala para todo mundo que vai embora, mas o nosso garoto, vendo isso, pede gentilmente para ele parar. Então ele dá aquele aviso: se você escolher terminar essa conversa dessa forma e sair desse jeito, eu vou considerar isso como uma ação hostil contra a minha família. E dessa forma, o nosso garoto pede educadamente para esse vagabundo voltar e ficar na frente dele. Eu li dessa forma, mas o que eu entendi foi: maluco, se você sair agora, eu vou acabar com sua família, pois o nosso garoto botou o pau na mesa e tá mandando ele medir. Ao ouvir o aviso do nosso brabo, esse maluco já se vira logo zangado e manda ele repetir se ele for homem. Só que ele não deixa o nosso brabo falar e já aponta o dedo para ele, avisando que aquelas terras são deles e não do território de Dimitri. Então ele pode fazer o que quiser e quando quiser, pois berrando ele disse que vai pegar o que pertence a ele. Então pergunta para o nosso garoto se por algum acaso ele tem que reportar o Dimitri se vai pegar suas terras, e já dá um aviso que ele não é subordinado do Dimitri, e o Prota na frente dele só tá ouvindo isso. Então o pessoal começa a falar, dizendo que o Conrad ele está certo, e fala que o Barão Romero ele deveria organizar uma reunião para poder tratar sobre esse assunto. E todos perguntam que tipo de direito Roman Dimitri tem para tratar esse assunto. E nosso Prota tá em pé, ouvindo isso. Só que nesse momento, o nosso garoto ele fica com essa cara de raiva e fica pensando se eles falariam dessa forma se fosse a família Barco. Mas o Prota sabe que eles nunca fariam isso, pois ele fez sua lição de casa, e analisando tudo que ele descobriu, ele sabe que os nobres desse reino, eles acham que pode mandar à vontade em sua família. Mas o nosso garoto vai dar uma opção para eles: ou eles vão ter suas cabeças roladas, ou eles vão virar cães obedientes. E dessa forma nosso garoto fala que vai demonstrar com clareza quem é que são as duas opções que eles têm. Então nesse momento o Prota para de pensar e vai colocar seu plano em prática, e pergunta quando foi que o reino de Cairo ele permitiu que alguém pudesse mexer com o pessoal de outra região. Assim ele dá uma encarada nesse cara e já vai logo avisando que os fazendeiros que ele mexeu é o povo dele, pois eles moram no território de Dimitri, pagam os impostos dos Dimitri, eles seguem as leis do Dimitri, pois eles são povo de Dimitri. Então nesse momento o nosso garoto pergunta com que autoridade ele mexeu com o povo de Dimitri. O Prota fala que deveria manter a formalidade com ele, só que pelo jeito de como ele se comportou, ele não vai fazer isso. E olha a cara de cagaço desse maluco. Então ele avisa que o pessoal de Dimitri se reuniu e o pai dele aprovou que ele ficasse encarregado por esse assunto. O doidão fica em choque, pois não acredita que isso tem aprovação do barão, e o pessoal lá atrás já começa a duvidar de algumas coisas, e alguns já estão ficando até com medo. Assim nosso garoto pede para todos ouvirem e fala que qualquer um que entrar no território de Dimitri e ameaçar seu povo, ele vai fazer qualquer um pagar em dobro. E com esse sorrisão lindo aqui, ele avisa para todo mundo que adoraria que eles fizessem isso, principalmente aqueles que o repreenderem da agora. Assim, ouvindo essas palavras, o pessoal que estava repreendendo ele fica em choque, pois ele sabe que se forem contra o Dimitri, eles vão estar ferrados. O doidão que estava enfrentando ele fala que o Roman Dimitri não é só bom com a espada, ele também tem a língua afiada, e percebe que nesse momento ele caiu em uma armadilha e que agora ele não pode escapar. Então ele tenta acalmar seus pensamentos e fala que não pode desistir agora. Assim ele dá uma olhada para
para os outros nobres. Só que não demora muito, uma pessoa aparece e tá falando que concorda com Roma Dimitri, que o Visconde Conrad é culpado dessa vez. E essa pessoa que apareceu é o Visconde Lawrence. E ele já vem avisando logo que o contrato era para ter sido seguido. Assim, o Visconde Lawrence estende sua mão e fala para o Conrad que é melhor ele pedir desculpa. E enquanto ele está fazendo isso, em pensamento, ele olha para o pessoal da região Nordeste e fala que essa associação é uma merda e eles são um bando de inúteis. Então o Lawrence dá um showzinho bem que assim e pergunta para todo mundo se eles não concordam com essa ideia. Conrad fica em choque, pois todo mundo está apoiando essa ideia e manda ele se desculpar logo com os Dimitri. O doidão tá achando isso uma bosta e percebe que todos que estão a favor dos Dimitri está usando essa oportunidade para encurralar ele. A única coisa que ele tem que fazer é só pedir desculpa. Então o maluco se curva na direção do Prota e fala que vai assumir essa responsabilidade e que dessa vez ele é culpado. Então passa algum tempo depois da festa, aí o nosso garoto tá perguntando para ele se está tudo bem ele tomar essa decisão, pois ele sabe que a Aliança Nordeste não vai deixar isso passar. Então o Brabo dá uma resposta para ele e diz que para estabelecer uma hierarquia eles precisam apertar alguns pescoços e ele tá querendo reunir todos para eles fazerem o melhor que tem para derrubar os Dimitri. E quando isso acontecer, eles vão perceber que eles são fracos e que quem tem o verdadeiro poder nessa região é os Dimitri. Então passa alguns dias, o pessoal da aliança ele tá reunido e todo mundo tá falando que aquele garoto é arrogante e ficam se perguntando como ele ousa desrespeitar o pessoal de outras famílias. O pessoal começa a entrar em discussão e fala que eles têm que se vingar, pois eles não podem aceitar ficar curvados, pois se eles fizerem isso, o pessoal da região Nordeste não vão mais reconhecer a força deles e vão chamar eles de inúteis. Então Conrad nesse momento pergunta se algum deles tem um plano. Dois doidos nessa mesa começam a falar e quando eles terminam, o Conrad expressa sua opinião e fala que nesse momento ele está em dúvida de ter criado essa associação, pois vendo a força que Roma Dimitri possui, ele é a pessoa mais poderosa nessa região, o maluco que derrotou o mordomo, um espadachim 5 estrelas. Então com raiva diz que métodos normais não vai ser o suficiente para derrubar esse cara. Então o figurante do outro lado da mesa pergunta se ele já tentou contactar o governo central. E o que ele tá querendo é botar o governo central contra os Dimitri, só para fazer aquela pequena pressão, pois depois que a família Barco ela caiu, eles tentaram entrar em acordo com o governo central. Então o maluco toma essa decisão e fala que sim, vai entrar em contato com esse governo. Então passa algumas horas e o Conrad ele faz a ligação. E o maluco ele tá ligando para o Conde Fábios. O Conde Fábios nesse momento sorrindo, ele diz que vai ouvir o pedido desse maluco. O maluco fala que não é uma coisa muito séria e que ele pode resolver isso rapidão, pois eles entraram em conflito com a família Dimitri recentemente e o que ele tá querendo pedir é que eles pressionem essa família. Só que antes dele terminar o pedido, o Conde Fábios ele desliga. Só que esse maluco fica pensando que a ligação caiu. Então ele vira para seus subordinados e manda eles fazerem a reconexão. Mas quando o Conde Fábios aparece novamente, ele fica com essa cara de desgosto. O maluco fala que a conexão estava instável, só que o Fábio já chama ele de sem noção. O doidão fica sem entender, mas o Fábio explica que ele não vai botar pressão de Roma Dimitri, pois Roma Dimitri é um talento que o Marquês Benedict admira bastante, e ao ouvir essas palavras, o maluco fica com essa cara, mó cara de bunda. Então o Fábio continua e fala que o Marquês Benedict está querendo fazer um contrato de casamento com Roma Dimitri, só para eles ficarem mais próximos. Então novamente o Fábio encerra essa ligação, mas antes dele encerrar, ele manda esse cara parar de falar besteira e começar a inventar um jeito de bajular Roma Dimitri. Com isso, o doidão fica preocupado, pois o próprio Marquês Benedict optou por um casamento político e o maluco lá atrás, ele começa a repensar em seus planos e fala que é melhor eles pedirem desculpa. Então passam alguns dias e um carinha ele faz um anúncio para todo mundo. E esse anúncio vem com um pedido de desculpa, avisando que o conflito entre Conrad e os Dimitri, eles vão acabar nesse momento. Então depois desse aviso, os agricultores encontraram o nosso garoto e os malucos se curvaram e agradeceram a ele. Esses malucos estão tão emocionados e falam que a partir de agora vai servir o nosso garoto. Não importa o pedido que ele queira, eles vão dar um jeito. O nosso garoto fala que ele só estava fazendo o trabalho dele, mas ele imagina o que deve ter acontecido. E o maluco ele acertou, pois na imaginação dele, ele pensa que esses caras tentaram entrar em contato com o governo central. Só que atualmente o governo central está do lado do Prota, mas o nosso garoto ele tem que fazer outro plano, pois esses malucos são que nem morcego. Eles podem estar sendo leais agora, mas em algum momento eles vão tentar esfaqueá-lo pelas costas. Então nosso garoto decide que vai fazer uma coisa para mostrar quem realmente tem poder nesse lugar. Então ele se despede do pessoal e o pessoal fica alegre lá atrás. Então no dia seguinte ele dá um aviso e fala que ele vai organizar uma competição de esgrima. O prêmio da competição irá ser 100 moedas de ouro. Ele avisa que ele e o capitão Jonathan eles não vão participar da competição, só para ser um pouquinho justo. Então o pessoal que está ouvindo isso já fica alegre, pois ganhar dinheiro de graça em competição eles adoram. Ele avisa que a competição vai ser dividida em 6
6 grupos, então vai ser um total de 6 vencedores. Então ele fala que tá fazendo isso, pois quando ele estava na guerra, ele descobriu que o mundo era gigantesco e tinha coisas que ele não sabia. Assim ele avisa que vai botar um dos seus subordinados em cada grupo, e aquela pessoa que vencer seu subordinado, ele não vai dar só o prêmio de 100 moedas de ouro, mas também realizará um desejo dele. Então o maluco lá na multidão pergunta se alguém de outra família pode participar, e nosso garoto sorrindo fala que sim, ele só tem que provar que é um espadachim e que mora na região nordeste. Então ele avisa para todo mundo que a competição vai acontecer daqui a um mês, e todo mundo lá embaixo fica feliz. Rapaz, e esse anúncio da competição deixou os nobres animados, e eles estão achando isso uma ótima oportunidade para mostrar seu poder. E o maluco já fala, se um espadachim da associação for bem sucedido, eles vão poder obter um desejo que vai beneficiar a eles. Só que ele fala que ao invés de desejar que o Roman Dmitri peça desculpa, ele vai falar que vai deixar esse assunto de lado e vai pedir para o nosso garoto se juntar à associação. E se eles fizerem isso, vão poder recuperar o resto de reputação que eles têm. Só que tem um probleminha, um dos malucos fica se perguntando se eles realmente podem ganhar, pois não é só esses nobres que estão querendo competir. Muita gente está mostrando interesse, e ele fica se perguntando se eles podem realmente chegar ao topo dos vencedores, pois ele sabe que nessa competição vai ter duas pessoinhas, o Chris, um cavaleiro prodígio, e o nosso pescotapa Kevin. E ele se lembra do que aconteceu na batalha contra os barcos, e ele já sabe que se esses caras estiverem juntos, essa disputa não vai ser nada fácil. Só que esse figurante do bigode fala que vai haver 6 grupos, então excluindo o grupo do Chris e do Kevin, eles podem ter o mínimo de chance para vencer. Eles só precisam pegar as forças das famílias dele e dividir de modo equilibrado em cada grupo. Se eles fizerem isso, pelo menos em um dos grupos eles podem vencer. E sentado nessa mesa redonda, eles acham que esse plano pode ser aceitável. Então o líder dessa organização lembra a eles que essa competição vai ser daqui a um mês, e se eles não usarem tudo que tem, eles irão ficar na sombra da família Dmitri. Então eles precisam fazer de tudo para conseguir ganhar, nem que eles tenham que contratar especialistas em combate. A única coisa que eles estão precisando agora é apenas de um vencedor. Então no dia seguinte, o nosso garoto está avisando para o seu pessoal e fala que daqui a alguns dias vai ter uma competição entre eles, e nessa competição ele vai escolher 6 pessoas. Ele avisa que a avaliação deles até agora não importa, e o que eles vão fazer daqui a um mês vai decidir os rank dele. O pessoal ouvindo isso já fica surpreso, e o Proto, olhando para eles, sabe que mesmo eles voltando da guerra, a batalha dele ainda não acabou, e ele precisa que seus subordinados sejam de espada afiada, e o nosso garoto tá desejando que esses caras fiquem fortes o mais rápido possível. Então ele avisa para todo mundo que aqueles que honrarem a família Dmitri receberão uma recompensa apropriada, e se algum dos 6 ganhar a competição de esgrima, essa pessoa vai aprender técnicas avançadas, não importa se vai ser de cultivação ou de esgrima, ele mesmo vai ajudar pessoalmente a pessoa. Assim os seus soldados eles ficam animados, pois sabem que se eles receberem a ajuda do seu mestre, eles vão avançar muito mais rápido em sua força, e dessa forma todo mundo fica com um olhar de convicção, pois eles querem essas técnicas avançadas, pois assim como o nosso garoto quer que eles fiquem mais fortes, esses malucos também querem ficar mais fortes. E o nosso brabo, percebendo isso, já começou a botar seu plano em prática, pois o que ele quer é mostrar a força dos Dmitri para os nobres da região e também treinar seus subordinados de forma adequada, pois quando essa competição acabar, a situação nessa região ela vai ficar bem interessante. Então o brabo fala para todos que a partir de agora eles vão começar uma competição infinita, e eles vão ter que se preparar para esse evento. Então algumas horas se passam e o nosso garoto está indo para um certo lugar, e no seu caminho ele está pensando que essa competição foi apenas um modo dele se preparar, pois mesmo ele sendo um demônio celestial em sua vida, ele cresceu de forma bastante violenta, e mesmo ele acostumado com morte e bastante sangue, nessa vida ele está querendo fazer diferente, e ele não vai se arriscar por nada, e ele percebe que sim, tem que ficar um pouco mais forte. E quando ele está prestes a entrar em sua oficina, uma pessoa aparece, e essa pessoa é o Lucas, e o nosso garoto fala para esse cara que ele vai ficar um mês em reclusão. O Lucas rapidamente entende o que ele está tentando dizer, mas o brabo já avisa para ele que não quer que ninguém incomode ele, nem seus subordinados, nem seus familiares, então já fala para ele avisar a todos. E depois dele dar esse aviso, ele entrega sua espada para o Lucas, e fala que vai confiar a ele uma missão de vender essa espada. O nome atual dela é Chamas, só que ele vai mudar para Incêndio, e o nosso garoto quer que essa espada encontre um novo dono. Ele não liga de como o Lucas vai vender essa espada, ele só quer uma coisa, que ele não revele quem foi o dono anterior dela. O Lucas, olhando para a espada, fica surpreso, mas o nosso garoto fala que ele pode usar os lucros da venda para financiar a guilda de inteligência. Então o Lucas desembanha a espada e acha ela bastante incrível, e ele fica se perguntando por que ele quer vender essa espada. Ele fala que vai dar uma olhada ao redor para ver como ele pode vender essa espada, só que como ele disse que não se importa de como ela é vendida, ele acha que a melhor opção é leiloar ela. Então ele já vai seguir no seu caminho, pois sabe que se o comprador dela no leilão for uma pessoa que conhece de espada
espadas, ele vai dar um dinheiro bastante gordo nessa daqui. Então, lá na cidade de Adélia, uma cidade comercial, o Lucas ele foi pra lá e ele foi direto para a casa de leilão. Então o maluco ele começa a verificar o item e com essa pedrinha na mão, em pensamento, ele já fala que essa espada é incrível, pois esse cristal tá brilhando tanto que ele só imagina que esse item é de boa qualidade. Então ele pergunta como é que ele gostaria de leiloar isso. O Chris fala que ele gostaria que a identidade do dono ficasse anônimo e que a licitação do leilão fosse de forma gratuita. O maluco já avisa para ele que com uma licitação gratuita não vai haver um lance mínimo e que também vai ter 10% da taxa com processamento. O Lucas fala que não tá se importando isso, a única coisa que ele quer é vender a espada. Então ele chama o Lucas e fala que vai começar uma avaliação do item. Passa alguns minutos e o gerente da casa de leilão aparece, só para ver como tá as coisas. Ah, e o maluco que tá inspecionando a espada também acha ela incrível, pois a força e a afiação dessa espada é bastante alta. E hoje em dia é uma coisa muito rara de ver uma espada bem feita. Então ele fala que só um grande artesão possa ter conseguido fazer essa espada. Então ele dá a estimativa que ela vale no máximo 30 moedas de ouro. Então nesse momento ele testa a afinidade da mana. A receptividade da mana vai de 1 a 10 e é necessário pelo menos uma de grau 3 para ela ser reconhecida como uma espada artesanal. Só que nesse momento, quando ele faz a avaliação, ele fica em choque e fica se perguntando como isso é possível. O gerente da casa de leilão pergunta o que está acontecendo e o maluco já fala que esse item ele tem um grau 10 de receptividade à mana. Então ele olha novamente e percebe que essa espada ela amplifica o poder. O bigodinho já entra em choque e fica surpreso por tal artefato existir. Então na casa de leilão, o maluco já fala para todos tentarem pelo menos participar dessa rodada, pois avisa que um item nunca visto antes nessa casa vai ser vendido. O cara já dá aquele sorrisinho e olhando a plateia, vê que tem muita gente rica, então ele imagina que todo mundo deve ter ouvido os boatos. Assim ele começa a vender seu peixe e já vai mostrar o item principal desse evento. Então ele apresenta a espada incêndio. Todo mundo da plateia fica animado, pois o maluco falou que essa espada não é espada artesanal comum e ela só tá como evento principal por causa da habilidade dela. E mostrando essa espada, ela fala que a habilidade dela é a sua receptividade à mana. Então ele lembra a todos da espada anterior, que ela possuía um grau 7 de receptividade e ele foi um florete que foi leiloado por 300 de ouro. Então ele já fala para todo mundo não ficar surpreso, pois a nossa querida incêndio ela tem um grau 10 de receptividade. Então ele já dá mais outro choque em todo mundo e fala também que ela possui a habilidade de amplificar o poder da aura que ela absorve. E vendendo ainda mais o peixe, ele diz que a incêndio é um item sem precedentes. Então ele fala para todo mundo que o lance vai começar com 10 de ouros. E o pessoal começa a dar seu lance. E cada vez que o lance vai subindo, o maluco ele já vai ficando animado. Então o número 39 aparece e fala que vai dar 100 ouros. O número 41 não quer ficar atrás, então ele bota 150. Nesse momento o número 12 aparece e fala que vai duplicar esse valor. Só que essa brincadeira vai acabar agora, pois essa pessoa aparece. Enquanto isso, o pessoal fica brigando e a briga termina quando o número 12 ele dá 600 de ouros. Só que nesse momento a briga acaba de vez. O número 53 ele duplicou o valor e o leiloeiro lá embaixo ele fica em choque com essa cara bem que assim, pois é bastante dinheiro. O número 12 ele fica zangado, pois ele não vai dar mais que isso e já era de imaginar, pois esse maluco é conhecido como galo de briga. Ele é neutro na briga da capital, só que quando trata-se de um item especial, ele vai brigar com tudo. Esse maluco é um cliente VIP da casa de leilão. Seu nome é Magnus Valentim, só que ele nem imaginava a onda que ele iria criar ao comprar esse item. Enquanto o maluco fica felizão lá, falando que o lance foi duplicado, o pessoal olha para trás para ver quem foi que fez isso. E o maluco ele tá sorrindo, pois ele sabe o verdadeiro valor da incêndio. E não é só baseado por sua receptividade à mana, mas sim por ela ser a primeira arma de grau 10. E o maluco tá felizão, pois sabe que ninguém vai poder experimentar isso por enquanto, pois tem uma diferença de escolher uma espada artesanal e uma espada mágica. Os espadachins novatos, já que elas vêm com alguns encantamentos que vão ajudar eles. Os espadachins que querem se tornar rankers, eles escolhem a espada artesanal, pois elas são as únicas que podem suportar a sua aura. E bastante feliz, o Crista de Galo fala que vai valer a pena ele gastar uma parte de sua fortuna nessa espada. E fica imaginando, se o artesão fizer outra espada e leiloá-la, essa que foi a primeira vai aumentar bastante o valor. E o maluco ele ficou tão obcecado que essa vai ser a primeira espada dele de uma coleção, pois se o artesão fizer outras espadas, ele vai comprar. Então o pessoal na plateia vendo quem que deu o lance, ninguém vai se opor a isso, pois sabe da riqueza desse cara. E o maluco lá embaixo já anuncia o ganhador, pois como não tem ninguém que deu um lance maior, o Crista de Galo ele ganhou o leilão. Então passam alguns minutos e o maluco ele vai receber seu prêmio. O gerente já pergunta qual vai ser a forma de pagamento. O cara fala que vai ser à vista, pois esse é o único jeito dele ver a incêndio agora e poder levar ela para casa.
casa. Com isso, o Crista de Galo, ele dá 1.300 ouro. O maluco fala que isso é um valor acima, mas o Crista de Galo fala que esses 100 é um presente pessoal e pede para eles pensarem nisso como um agradecimento. O gerente da casa de leilão fica feliz, mas essa felicidade acaba rapidinho, pois o nosso Crista de Galo, ele só quer uma coisa: ele quer conhecer o artesão que fez essa espada. O gerente fala que isso vai ser impossível, pois a pessoa pediu para ficar em anonimato. Assim, ele pede desculpa para o Crista de Galo. O maluco entende isso e fala para eles que não precisa devolver a compensação, mas pede outra coisa: se o artesão vender outra espada, pede para eles contactá-lo, e se eles fizerem isso, ele vai dar um preço justo. O maluco já concorda com isso e fica felizão. Então, do lado de fora da casa do leilão, tem uma carruagem esperando, e quando eles estão quase partindo, o Marquês ele fica bastante feliz, pois ele está conseguindo ver a espada. Já avisa para seus subordinados que ele quer que eles façam de tudo para encontrar o artesão misterioso, e já avisa para o cara que está na frente dele e checar lá na família Dmitri, pois lá tem um artesão famoso. E o maluco ele só concorda com seu mestre, e olhando para essa espada, o Marquês ele fica felizão. Olha o sorriso dessa criança. A única coisa que ele está querendo fazer agora é só encontrar o artesão para ver se ele pode fazer mais espada como essa. Assim, no primeiro mês do treinamento isolado de Roma Dmitri, muita coisa está acontecendo. O Chris já está em treinamento com uma pessoa, só que isso não deixa ele abalado. Ele só dá uma rasteira nesse cara e o maluco ele cai. O Chris fala para ele parar de ser imprudente e a pessoa que caiu é a nossa geladeira. O doidão já se levanta logo, pois ele tem que se provar, já que ele quer o prêmio especial. Só que no mesmo instante, ele percebe uma espada de madeira na cara dele. Dessa forma, ele admite sua derrota. E quando ele fez isso, o Chris já deu um aviso para ele. Ele fala que conhece o esforço desse cara, mas isso não vai ser o suficiente, pois os ataques dele não estão muito bem. Assim ele avisa para ele não se esquecer que os inimigos dele vai sempre esperar uma oportunidade para atacá-lo. O maluco só fala que vai se lembrar disso. Então o Chris ele chama o próximo, e em pensamento ele fala que só tem 4 pessoas que vão ser competentes o bastante para poder participar desse evento. Essas pessoas seriam ele, o Kev, o Volca e o Folk. E ele olhando para o pessoal, não tem como ele decidir os outros dois. Mas nesse momento, o garoto ele sente tremor, mas não é a terra tremendo, e é o ar que está tremendo. O Chris ele tá sentindo toda a pressão desse ar. E longe dali, 15 dias atrás, o nosso brabo, ele estava martelando sua nova arma. E ele fica se perguntando se ele teria conseguido sobreviver se ele tivesse terminado a batalha contra o mordomo na primeira vez que eles se encontraram. Pois o motivo dele ter saído vencedor no final foi porque ele teve um pequeno tempo para poder se preparar. E se não fosse esse tempo, ele fica se perguntando se ele poderia ter saído vivo. O maluco fala que tomou decisões baseadas em sua vida passada. Só que agora ele não pode fazer isso. Ele tem que ficar um pouco mais forte. Na sua vida passada, o nosso garoto era bastante confiante e sabia que poderia capotar qualquer um. Só que nessa vida é um pouco diferente. Vai haver contáveis situações parecidas com essa no futuro. E enquanto ele tá pensando isso, o maluco ele fica martelando sua espada. E o nosso garoto sabe que se ele continuar dessa forma, ele não vai sobreviver se esbarrar contra a pessoa mais forte que ele. Pois ele lembra da sua vida passada e agora ele não pode vacilar. Ele tem que fazer o máximo possível para ficar no topo. Enquanto o sol nasce e se põe, o nosso garoto ele fica martelando ainda mais essa espada. E o maluco ele tá na boca da fornalha. Seu rosto e seu corpo eles começaram a descascar. E olha a cara desse garoto enquanto martela tudo isso. O doidão não descansou um segundo e o corpo dele está enviando vários sinais de que ele está chegando no seu limite. Só que os olhos do nosso garoto ainda continuam fixos e ele não vai desistir de nada, pois ele sabe que nesse momento tudo deve nascer de novo e o nosso garoto está praticamente pegando fogo. Assim ele começa a usar a arte divina do inferno e começa a beber as chamas. Com isso ele está absorvendo toda a mana que há nessas chamas, e para poder usar essa espada e as chamas, o corpo dele começou a mudar. E nesse momento o nosso garoto ele entra na sua segunda reforma corporal, e assim ele passa pela sua segunda transformação. Então nos dias atuais o nosso garoto sai de sua oficina e olha o shape do brabo. O maluco ele tá trincado, só que ele não demora muito e ele já vai começar a treinar. Então em sua mente ele começa a projetar algo, igual ele fez naquela caverna. Só que naquela caverna ele projetou um mordomo, mas dessa vez ele tá projetando 2. E agora ele vai enfrentar esses 2 mordomos e vai ver se ele consegue tancar esses 2 juntos. Então os 2 malucos partem para cima dele e o nosso garoto só fica vendo isso por enquanto, pois ele tá pensando no seu avanço e fala que a técnica da espada do demônio celestial ela é dividida em 3 partes. Tem 3 movimentos na primeira parte, tem 3 movimentos
movimentos na segunda parte e 3 movimentos na terceira parte. O nosso garoto ele só conseguiu usar a primeira parte. Então, quando esse ataque chega perto dele, o brabo ele materializa sua espada. E dessa forma, ele rebate esses 2 ataques. Mas como ele passou pela segunda transformação corporal, essa segunda parte vai ser fácil. Então ele se prepara para atacar o mordomo e em pensamento ele fala que se ele passar pela terceira transformação, ninguém vai parar ele. Assim como era em sua vida passada, quando ele era o mais forte. Assim, ele usa a segunda parte do movimento do demônio celestial e acaba com esses 2 mordomos. Só que isso não é o suficiente para o nosso garoto. Ele tem que tomar uma decisão agora, pois a forma que os espadachins usam a aura nesse lugar é totalmente diferente, pois eles usam de uma forma explosiva. Com isso, eles são capazes de causar um grande impacto. E isso é totalmente diferente do mundo Murim. Então, nesse momento, o Prota toma a decisão de tentar usar sua aura como os espadachins desse local. E enquanto ele estava tomando essa decisão, os mordomos vieram pra cima dele. E o nosso pescotapa, sorrindo, feito um maluco, fala que se ele conseguir mudar a noção de como ele usa a aura agora, dessa forma, ele vai alcançar um novo poder. Então, novamente, o Prota usa a segunda parte e o terceiro movimento. Uma escuridão começa a envolver o nosso garoto e com isso causa essa pequena explosão. Os 2 mordomos desintegrados. E foi isso que o Chris sentiu, essa grande explosão. E após isso acabar, vemos que a mão do nosso garoto, ela tá toda estourada. E ele está preso em seus pensamentos de novo, imaginando que tinha pensado algo errado. Pois após ele começar a sua segunda vida, ele pensava que ela iria ser chata. Mas sorrindo ele fala que ele estava enganado. Ela tá sendo bastante divertida, pois ele está usando a técnica do demônio celestial de um jeito novo. Com isso ele vai levar essa técnica a um novo estilo diferente. E ele vai melhorar essa técnica o máximo que ele conseguir. E ele espera que esse mundo surpreenda ele, pois a única coisa que ele está querendo agora é que esse mundo coloque ele à prova, pois as provações que esse mundo vai dar a ele vai tornar ele muito mais forte. E essa vai ser a motivação dele de seguir em frente, pois ele ainda tem um longo caminho para percorrer e uma montanha de inimigos para superar. Só que enquanto ele está pensando nisso, os seus subordinados aparecem. E o Chris vai logo perguntando o que foi que aconteceu. Mas o maluco ele fica com essa cara bem que assim, pois na frente de seu mestre tem uma cratera. O Prota se vira para todos e fala que não foi nada. E a galera surpresa fica se perguntando o que foi que aconteceu, pois não parece que ele usou algum tipo de magia. E eles ficam se perguntando como foi que essa cratera surgiu. Mas o nosso garoto fala para todos que ele está bem e que agora eles podem ir. Os malucos eles se curvam e falam que vão voltar ao seu treinamento. Mas nesse momento, o Chris ele fica desapontado, pois o Lorde dele virou uma muralha. E ele fica se perguntando o quão fraco ele é. O maluco ele range os dentes, pois percebeu que o seu Lorde ele está em um outro patamar. E ele fica se perguntando o que de acho foi que ele ficou fazendo. Só que diferente dele, o nosso garoto, ele avança de forma extraordinária. Ele esgota todo o seu corpo e ao fazer isso, ele vai avançando aos poucos. E o Chris fica se perguntando o quão confiante ele estava, pois ele pensava que poderia alcançar seu mestre. Mas agora ele percebe que alguém como ele não vai conseguir fazer isso agora. Então ele decide que não vai ficar satisfeito só em vencer a competição. Ele vai ter que ter uma vitória esmagadora e vai derrotar todos que aparecerem em sua frente. Os outros 3 que acompanharam ele tá pensando o mesmo. Assim esse maluco sai desse lugar e vão praticar seu treinamento. Dessa forma, um mês se passa. E o nosso brabo, ele terminou sua arma. Ele vendo essa obra de arte, ele fica se perguntando qual nome ele vai dar para ela, pois a primeira se chamou Salamandra. E como as outras espadas tiveram um significado, essa espada tem que ter um significado também. E o que o nosso garoto quer é que essa espada expresse como ele está agora, a espada do demônio celestial, uma existência que vai levar seu inimigo ao desespero. E com esse sorriso aqui, o nosso garoto, ele decidiu o nome dessa espada, e ela irá se chamar Escuridão. Então, um mês se passa e o Chris vai fazer um relatório para seu mestre, e tá avisando a ele que no mês anterior eles ficaram treinando feito doido. Dessa forma, eles fizeram uma peneira para quem iria participar do evento. Então o Chris entregou a lista para seu mestre e o nosso garoto começa a ler ele, mas ele fica surpreso com os outros 2 nomes, é o McBurney e o Henderson, e ele fica se perguntando por que esses nomes estão na lista. E ele fala que já esperava daqueles 4, mas não desses 2. O Chris pergunta se ele tá satisfeito com essa lista ou se ele prefere botar outros nomes. O Prota fala que tá tudo bem e essa lista vai servir. O Prota fala que acredita que derrotas nesse lugar não são muito relevantes, pois isso se trata de uma competição, só que o nosso garoto deseja que eles deem o melhor de si. O Chris fala que entende isso e vai avisar os outros. Traduzindo, se eles perderem, eles vão estar um pouquinho lascados. Então o nosso garoto fala que ele pode sair e que vai estar ansioso para o resultado. E um dia antes da competição, o pessoal começa a se reunir nesse lugar. E tá uma reunião bem calorosa. Os 2 mercenários ficam conversando e eles ficam meio surpresos que eles estão nesse lugar também. Mas o do cabelo roxo aqui já fica se achando.
Então seu colega fala que espera que ele fique no mesmo grupo que o Chris, só pro Chris acabar com ele rapidamente. Então por vingança, o cara espera que o do cabelo preto fique no grupo do Kevin, aquele maluco. E todo mundo sabe a fama do Kevin. Ele é chamado de cão louco. Os malucos ficam se perguntando se eles viram o Vulcan e o Folk, pois pelo que ele se lembra, os músculos deles são meio perigosos. Eles meio que sabem que lutar contra esses 4 não vai ser uma ideia muito legal, pois irá ser uma derrota na certa. E os malucos nesse momento ficam pedindo para Deus para que eles fiquem em um grupo fácil. Só que algumas horas se passam e o maluco já vai botar no mural de anúncio o resultado de cada grupo. E quando sai esse resultado, os nobres ficam desesperados, principalmente esse aqui, pois a pessoa que ele contratou vai ter que lutar contra o Chris. Os outros malucos falam para ele não ficar desesperado e avisa que os espadachins que eles contrataram são bastante habilidosos. E esse do bigode aqui fica feliz, falando que ele não precisa lutar sério, pois eles precisam apenas de uma vitória e eles podem conseguir em outro grupo. Só que ele tá feliz porque o grupo dele é o do McBurn e ele já começa a tirar sarro porque o McBurn só tem um braço. Então ele acha que pelo menos vai ter uma vitória certa. Assim ele dá todo um discurso motivacional e fala que o objetivo agora é pelo menos uma vitória da associação. Aí os caras ficam felizes e começam a gritar que agora eles vão derrotar os Dimitri. Mas quando chega o dia da competição, a arena está lotada e o pessoal tá bastante feliz. E aquele nobrezinho lá, ele tá pensando em desistir. Só que ele não pode fazer isso pelo fato dele ser da associação. A credibilidade dele vai cair. Então ele fala para seu soldado para ele não se esforçar muito e para ele não fazer nada perigoso. O maluco pede para seu Lorde não se preocupar, pois no momento que ele escolheu participar, ele se preparou. Ele avisa que o Chris, assim como ele, é um cavaleiro de 2 estrelas. Então ele não vai precisar fugir. Assim o velhote ele fica emocionado e cai uma lágrima de seu olho. Mas ele já vai logo avisando para seu soldado. Se tiver alguma coisa perigosa, é melhor ele levantar a bandeira branca. O cara agradece, mas ele não está pensando em fazer isso. E enquanto ele está indo para a arena, ele fala que essa é uma boa oportunidade para ele causar uma boa impressão em seu Lorde. E todo confiante, ele chega na arena. Mas essa confiança logo sai. Olha a cara de assustado, pois a pessoa que ele está vendo é o Chris. E o Chris está emanando uma aura assassina gigantesca. Traduzindo, hoje comeremos. O juiz já manda começar o grupo 1 e o doidão vai pra cima do Chris com tudo. Só que o Chris fica olhando com essa cara de paisagem e acha esse cara muito lerdo. Em apenas 2 segundos, o Chris desarma ele. O maluco fica bastante surpreso, mas não demora muito, pois a sombra de uma espada está em sua cara. E o Chris veio com tudo, usou até sua habilidade e deu um porradão nesse cara. E essa batalha durou apenas 3 segundos e o cara ficou lá desmaiado no chão. Assim o juiz avisa que o primeiro round terminou. O Chris da família Dimitri é o vencedor. E o nobre lá em cima já fica preocupado, pois ele não sabia o quão diferente era o poder dos Dimitri. Então o segundo round termina e o Kevin ele vence. A batalha foi com um figurante qualquer que o autor nem quis botar ela. Depois o Vulcan termina sua batalha e é óbvio ele vence. E por fim o Folk termina dele. Todo mundo fica chocado. E agora eles perceberam que os rumores eram verdadeiros, que o pessoal dos Dimitri são verdadeiros monstros. Mas eles ainda têm uma esperança. E essa esperança é derrotar o Henderson e o McBurn, a nossa geladeira e o nosso maneta. E é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, deixa aquele gostei maroto para ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Então até a próxima, galera. Fui!